Marcelo Fernandes não está no banco de reservas, mas escalou. E mais uma vez um time inédito, um time diferente. Então, na zaga, Diogo Silva, atuou apenas 18 minutos contra o CSA, é uma incógnita, é um jogador para a gente observar de perto. Não é fácil atuar numa reta final de Campeonato Brasileiro da Série C sem ritmo de jogo. Então, olho no Diogo Silva. Que mais? Gabriel Silva e Mirandinha, os dois começando a partida como titular pela primeira vez com a camisa do Guarani, cada um numa ponta, muda o esquema tático, desfaz aquele esquema com 3 zagueiros que não deu certo contra o lanterna da competição fora de casa e opta por um esquema com 3 atacantes, o famoso 4-3-3. 2 volantes, Cadi e Kelvin, dando um pouquinho mais de liberdade pro Diego Torres, e aí quando ele olhar pra frente, ele tem 3 atacantes. De um lado Gabriel Silva, do outro Mirandinho, Bruno Santos, esperança de gol centralizado. Espera um jogo muito equilibrado, não é fácil enfrentar a equipe do Náutico, é muita intensidade, o técnico Hélio dos Anjos, uma equipe experiente. Tem o Kelvin, que é velocista, aquele mesmo, viu, ex-São Paulo. Tem o Paulo Sérgio, também atacante muito experiente. O Vinícius, ex-Palmeiras. Fábio Chaib conhece bastante, ex-Ceará, Coritiba. Então, não vai ser fácil, não é à toa que o Náutico está 6 jogos sem derrota, neste período 3 empates e 3 vitórias, e está dentro do G8. Então, é mais uma oportunidade que o Guarani tem de vencer um adversário que está no G8, ele não alcança o Náutico, porque a diferença é de 4 pontos, mas mais uma vez, ele pode entrar no G8 da competição. Foi assim contra o Ituano, decepcionou aqui no Brinco 0-0. Foi assim contra o Anápolis, poderia ter entrado no G8, perdeu a partida. Hoje tem mais uma oportunidade no campeonato que está se afunilando, Fábio Chaib. Guarani. Exatamente, esse Gabi Castro, 4h43 e uma curiosidade sobre o Vinícius, né? Você disse há pouco, o Vinícius até pouco tempo atrás, até o ano passado, era o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras, foi ultrapassado pelo Hendrick, mas Vinícius marcando história também, apesar de não ter atuado muito bem pela equipe palestrina, o Vinícius marcou a história, marcando o gol, sendo o jogador mais jovem até o ano passado, quando o Hendrick, agora no Real Madrid, fez pelo Palmeiras com 16 anos e alguns meses, viu, Antônio Lupi? Tá bom. É isso, não é, cara? 4h44 e ele está aqui dando parabéns a Carlos Cabela, que vai narrar a partida hoje, como eu disse anteriormente, Dia dos Avós. E eu sei que o Carlos Cabela é um avô babão, está aqui conosco, vai trazer as emoções dessa partida entre Guarani e Náutico daqui a pouquinho às 5 da tarde. Muito boa tarde, parabéns pra você, Carlos Cabela. Obrigado, Fábio Chaib. Bota babão nisso, viu? Bota babão nisso, meus 4 netos, né? São 3 netas, aliás, 2 netas e 2 netos, né? Gabriel e Miguel, Dandara e Julinha. Olha só, hein? Que quarteto, hein? Meu Deus do céu. Por isso que tá de cabelo branco, barba branca, né? Não tem jeito, né? É bom, né? Mas é bom demais, viu? É bom demais. A gente tem... O Gabi aqui é pai... Já não tá tão fresco mais, mas é pai fresco ainda. Sabe do amor que a gente tem pelo filho? Demais. Você não tem ideia do amor que a gente tem pelo neto. É coisa assim, fora do comum. É maravilhoso. Beijo grande no coração de todos os vovôs e vovós que estão sempre ligados e acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas. Olha, 24 graus nesse momento aqui, caindo, viu, Fábio Chaib? Caindo. Final do jogo deve estar para os 19, mais ou menos, pelo menos essa é a previsão do tempo. Mas tem um sol bem gostoso nesse momento aqui, aliás, tão bom, fica de frente aqui para nossa cabine, é maravilhoso esse sol frontal aqui na cabine da CBN Campinas, viu, Fábio? Valeu, esse Carlos Cabela que vai trazer as emoções da 14ª rodada da Série C. Daqui a pouquinho o Guarani em campo enfrenta o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tentando não se desgarrar aí do G8 da competição, tem uma missão complicada nessa etapa final de campeonato da primeira fase, tentando buscar essa classificação que vai ser muito importante para o Guarani. E lembrando que na próxima rodada temos o derby. Na próxima rodada, 15ª rodada, próximo sábado no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebendo o Guarani. Falando em derby, Antônio Lupi, respondendo aqui ao ouvinte, tem um ouvinte curioso, torcedor bugrino, o Guimarães. O Guimarães tá mandando mensagem aqui pra gente, Vinícius Guimarães tá mandando mensagem aqui pra gente, ele está curioso pra saber quem são os jogadores pendurados do Bugrão, que caso recebam um 3º cartão amarelo, não enfrentarão a Macaca no próximo final de semana, Lupi. Como chama o ouvinte, Fábio? Guimarães, Vinícius Guimarães. Anote aí na sua papeleta, como diz o locutor aqui do Brinco, Guimarães. O goleiro Andrei e o Emerson, dos titulares, eles estão pendurados. No banco,
o Rafael, que é zagueiro. Sei não, hein, se eles não foram pro banco por conta do derby, mas... pensei alto, desculpa. O Caio Melo, o Isaac e o Luiz Miguel são os pendurados que estão no banco de reservas. Então, Andrei, Emerson, Rafael, Caio Melo, Isaac e Luiz Miguel. Importante essa informação, né, Gabi Castro? Porque a gente sabe que o derby é um clássico à parte, um jogo à parte. Ele orienta e até auxilia muito na performance dos times depois, né? Depois do jogo. A gente sabe como que é complicado esse derby pra quem perde, né, Gabi? Completamente. Psicologicamente, mentalmente, ele sobe a moral de quem vence o derby, pode colocar uma equipe no campeonato, como uma derrota pode praticamente, como é reta final de competição, pode acabar com as pretensões das equipes. A Ponte chega numa condição mais favorável para esse derby, na vice-liderança, podendo chegar no derby na liderança. Se vencer amanhã o Caxias, ela chega no derby como líder da competição, mas se não, será a vice-líder numa condição favorável para classificação, mas em caso de derrota pode se complicar. Deve classificar, mas pode entrar com a moral baixa na próxima fase. E aqui o Guarani, uma vitória dá muita moral nessa busca pelo G8, mas dependendo do que aconteceu hoje, do que acontecer no derby, praticamente pode sacramentar as chances de G8. Então, pro Guarani, que é o nosso foco de hoje, passa muito pelo jogo de hoje e passa muito pelo derby, pela importância. E eu tô com o Antônio Lupi, eu tenho certeza que o Rafael, zagueiro, pendurado, fica à disposição para o derby e deve brigar por essa vaga de titular. Idem o Caio Melo. Já os outros dois, eu acho que daí é por opção técnica, por não estarem jogando aquilo que sabem, que é o Isaac e que é o Luiz Miguel. Os dois foram muito mal diante do Anápolis e acredito que os dois perderam a posição. Mas o caso do Caio Melo e o caso do Rafael, acho que eles brigam pela titularidade na próxima rodada, sim. E aí a gente observa, né? O Emerson na partida de hoje é um lateral esquerdo, quando a bola rola em algum momento, acaba esquecendo essa história de derby. Então vai ter que tomar muito cuidado, dependendo da falta, do campo, porque o Kelvin é um jogador muito rápido, deve jogar aqui pela posição dele, pelo lado esquerdo de defesa do Guarani. Então, assim, você pensa um pouquinho na próxima rodada, mas o foco tem que ser hoje. O Guarani não tá em condição de pensar no derby. O foco tem que ser total hoje, precisa dar a vitória contra o Náutico, para quem sabe entrar no G8. Aproveitando... Jaime. Pois não, Lupi. Hoje também tem uma novidade no banco do Guarani. O centroavante Kevin está relacionado pela primeira vez entre os profissionais. Kevin Andrade Campos. Ele nasceu no dia 7 de janeiro de 2005, tem 1,80 m, natural de São Paulo, então tem uma novidade no banco, o atacante que veio da base pela primeira vez no profissional. E daqui a pouco você traz a informação também, tem muito por burburinho, tem passarinhos verdes, principalmente do lado do Brinco de Ouro, falando que tem jogador deixando o Brinco de Ouro. Daqui a pouco você traz essa informação também, pode ser que esteja rescindindo o contrato antes da hora, mas vamos deixar o ouvinte CBN bem informado, ouvinte CBN que pode nos acompanhar também pelo YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Participe do chat do YouTube também, mande sua mensagem pelo youtube.com/CBN Campinas. Deixando o ouvinte bem informado, 14ª rodada, além de Guarani e Náutico às 5 da tarde, tem Floresta e ABC, o Retrô enfrenta o Ipiranga às 7h30 da noite, 7h30 da noite também tem Londrina e CSA. Amanhã, 4h30 da tarde, Itabaiana e Ituano, a Ponte Preta vai até o estádio Centenário Caxias do Sul enfrentar o Caxias, 4h30 da tarde, 4h30 da tarde também tem Figueirense e Anápolis. Amanhã, 7 da noite, São Bernardo e Confiança. Na segunda-feira, 7h30, fechando essa 14ª rodada, tem Tombense e Maringá, e o Botafogo da Paraíba recebe o Brusque. Neste momento, G8 da competição tem Caxias, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo, Ipiranga, Náutico, Floresta, e o Brusque fecha o G8, tá na 8ª colocação com 18 pontos. O Guarani é o 12º, tem 16 pontos, portanto 2 pontos do G8 neste momento. Lá embaixo da tabela, na parte de baixo, o Z4 da competição tem Anápolis na 17ª colocação, o Retrô 18º, Itabaiana 19º com 11 pontos, 11 pontos também para o lanterninha da competição, o Tombense. 4h51, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre Guarani e Náutico aqui pra você. A bola rola às 5 da tarde no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.
Náutico. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Náutico. Enquanto a bola não rola. 4h53, daqui a pouquinho tem o início da 14ª rodada da Série C, o Guarani buscando a vitória contra o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa. Pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, neste momento o Brasil está enfrentando o Japão, vai vencendo por 2-1 na semifinal, garantindo vaga para a final para enfrentar a Itália amanhã pela Liga das Nações do Vôlei Feminino na Polônia, mas no quarto set agora o Japão está vencendo o Brasil 17-14, por enquanto 2-1 para o Brasil. Você acompanha aqui conosco, eu trago mais informações sobre este duelo. Mas falando um pouco mais de Guarani, Antônio Lupe, novidades no elenco por aí, Lupe? Depois da chegada de Bruno Santos, pode ter jogador que está perdendo espaço por aí, Lupe? Já perdeu faz tempo, né? O Denis Júnior, ele não foi relacionado hoje, segundo a assessoria de imprensa do Bugre, ele foi liberado para resolver problemas particulares. Ainda não existe a confirmação oficial que o jogador vai rescindir o vínculo com o Guarani, mas até com a chegada dessa nova comissão técnica, depois da saída do Maurício Souza, o Denis Júnior acabou perdendo espaço, e com a chegada de jogadores para o setor, entre eles o Bruno Santos, o Denis Júnior então não deve continuar vestindo a camisa do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu continuo com você, Antônio Lupe, já emenda a ficha técnica completa do jogo com as escalações da partida no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. Pronto e escalado hoje pelo auxiliar técnico Marcelo Copertino. O Guarani enfrenta o Náutico com camisa número 25, no gol Andrei. Na direita com a 2, Cicinho. Na zaga 3, Diogo Silva. 4, Alisson. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. No meio campo do Bugre, 5, Cadi. 8, Kelvin. E 10, o argentino Diego Torres. No ataque, 7, Gabriel Silva. 9, o artilheiro Bruno Santos. E com a camisa de número 11, Mirandinha. Repetindo a escalação do Bugrão: Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alisson e Emerson, Cadi, Kelvin, Diego Torres, Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha. No banco, à disposição do técnico, ou melhor, do auxiliar técnico Marcelo Copertino: 12, Fred, 22, Lucas Justen, 13, Léo Coutro, 14, Rafael, 16, Renan Castro, 15, Giovani, 18, Caio Melo, 23, Matheus Sarará, 20, Isaac, 17, Luiz Miguel, 21, Cauã Jesus e 19, Kevin. Náutico. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. O Náutico está pronto e escalado pelo auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, com camisa 19, Muriel no gol. Na direita, 2, Arnaldo. Na zaga, 25, Matheus Silva. 33, Carlinhos. E na esquerda, com a 23, Igor Fernandes. No meio-campo, 18, Auremir. 8, Marco Antônio e 10, Lucas Cardoso.
No ataque, 7 Vinícius, 12 Kelvin e 9 Paulo Sérgio. Repetindo a escalação do Timbu: Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes. Auremir, Marco Antônio, Lucas Cardoso, Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. No banco, à disposição de Guilherme dos Anjos, 1 Wellerson, 17 Marcos Ítalo, 40 João Maestro, meia dúzia Raimar, 41 Samuel, 22 Wanderson, 21 Felipe, 15 Caion e 80 Bruno Mezenga. A arbitragem do jogo. O trio é do estado do Paraná. Apita o jogo José Mendonça da Silva Júnior, que é filho do senhor José Mendonça da Silva. O assistente de número 1 é o Roberto Rivelino dos Santos Júnior, que é filho do senhor Roberto Rivelino. E o 2 é o João Fábio Machado Brisquigliari, todos do Paraná. O comentário do jogo. Antes de passar o comando para Carlos Cabela, Gabi Castro, a projeção do Guarani, o destino do Guarani na Série C passa muito por essa partida. O Guarani precisa vencer o Náutico no Brinco de Ouro, não é isso, Gabi? Passa assim, o campeonato está se afunilando, restam 6 rodadas, Guarani fora do G8 durante toda a competição, mais uma vez tem uma oportunidade, jogo em casa, com 3 atacantes, com o seu camisa 10, com o Diego Torres, não pode desperdiçar. O jogo é muito difícil, o Náutico tem uma intensidade, tem a velocidade do Kelvin para puxar contra-ataque, então vamos prestar muita atenção no jogo de hoje para um Guarani ser protagonista, ter essa posse de bola e ter a velocidade dos seus pontas. Fique agora então o primeiro tempo da partida entre Guarani e Náutico. Carlos Cabela dá o recado para você, passando em definitivo então no seu comando. Carlos Cabela, boa transmissão para você. Legal, Fábio Scheibe, a bola já está no centro do gramado para começar a partida aqui no Brinco de Ouro. Jogo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No meu cebolão aqui, tá marcando 4 horas e 59 minutos agora. Quer dizer, tem mais 1 minuto na minha marcação aqui pro início da partida. Tanto é que o árbitro, o Juninho, ele foi lá na lateral do campo, lá bater um papo com o Leonardo Delfino, o quarto árbitro. Tá com muita tranquilidade, não pode começar nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. É isso mais ou menos, né, ô Lupe? Por isso que não começou, não é? É isso, Cabela. Tem que começar no horário marcado pela CBF. Certo. No meu aqui, 4 horas 59 minutos e 34 segundos. 35, 36. Tá indo, né? Daqui a pouco vai dar o início da partida aqui no Brinco de Ouro. O senhor José Mendonça da Silva Júnior. Muitos torcedores do Náutico, torcedor do Timbu, presente aqui no Brinco de Ouro. E o torcedor do Guarani também. Você já ouviu ao fundo aí no sonzão da CBN, o torcedor do Guarani já cantando, empurrando a equipe do Bugre antes mesmo do começo da partida. O Guarani vai defender o gol do placar neste primeiro tempo, consequentemente o Timbu, o gol da entrada apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Náutico. Futebol, vamos CBN. Timbu no campo de ataque da primeira descida, bota a bola na grande área, sai Andrei, por baixo, faz a defesa, subir a bandeira aqui à minha frente. O impedimento estava marcado ali, mas deu a vantagem da equipe do Guarani nesse comecinho de jogo. O Timbu já veio pra cima aí, Lupe. Já tentando ali buscar um espaço na defesa do Guarani, trabalhou pela primeira vez o assistente de número 2, João Fábio Machado do Paraná. Guarani tenta chegar no campo de ataque, briga pela bola ali, pela intermediária, bola recuada. Lá no sistema defensivo para começar com o Alisson mais uma vez. Ele rola a bola pela esquerda com o Emerson. Domina, perto da canhota, chega a marcação em cima dele. Lançamento é feito pro Mirandinha. Lá na ponta esquerda tem marcação para cima dele, o Matheus Silva. Sai o goleiro Muriel para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Náutico, Lupe. E o Mirandinha fez o sinal de positivo pro Emerson, que fez o lançamento. Matheus Silva fez a cobertura na saída do gol. Muriel trabalhou pela primeira vez na partida, 0-0 aqui no Brinco. Guarani já responde, vem pro campo de ataque mais uma vez ali pela intermediária. Bruno Santos tenta do corpo, não consegue, perde a bola sobe, desce, cai nos pés do Gabriel Silva lá pela direita, mantém o Guarani no campo de ataque, pede falta, o árbitro só acompanha. Isso não foi nada, segue o jogo, traz jogando a equipe do Náutico ali pelo meio com o Marco Antônio, abre lá pelo lado esquerdo com o Igor Fernandes, despacha no campo de ataque
ataque, lançamento feito ali, volta novamente o Náutico do sistema defensivo, vem brigando pela bola ali o Diego Torres, por baixo, na dividida, leva melhor a bola espirrada, sobra com o Bruno Santos lá pela direita, tenta a finta, vai pro gramado, pede a falta, o árbitro para, agora sim, falta que favorece a equipe do Guarani ali pela direita, Lupe. Bem pertinho do banco de reservas do Bugre, que hoje tem Marcelo Copertino, auxiliar de Marcelo Fernandes, que está suspenso. A falta foi em cima do Bruno Santos, do camisa 33, Carlinhos, zagueiro do Náutico. São 2 jogadores do Bugre na cobrança. O 10, Diego Torres, e o Kelvin, camisa 8, são os candidatos para a cobrança. 2 minutos, Bruno Santos já mostrou que é jogo saindo da área, vindo buscar aqui no meio campo, isso é importante. Já posso marcar aqui o melhor do jogo dele? Ainda não. 2 minutos sim. Ah, então tá bom. Vai pro campo de ataque a equipe do Guarani com a falta lá pela direita, vem bola pra grande área, passamos os 2 minutos deste primeiro tempo, autoriza o árbitro, na bola, levantamento, vem ali pelo meio, a bola tá viva na área, passa por todo mundo, teve desvio no meio do caminho, corre pra tentar evitar a saída, não consegue. Chegou ali, a bola acabou saindo, arremesso manual pro Guarani, pela esquerda o Mirandinha. Fica com a bola ali, acaba deixando a bola pra chegada do Emerson. Ele vai pro arremesso manual, vai tomar distância e vai jogar lá na área, hein? Vai tomar distância pra jogar na área. Vem bola pra dentro da grande área. 0-0, comecinho de jogo. Guarani no ataque, faz o arremesso, joga no bico da pequena área. Teve desvio pro meio da área. Marcação do Guarani lá pela direita, quem chega é o Cicinho. Briga pela bola, recebe falta, mas o árbitro tava dando uma meia vantagem ali, volta, anota a falta do Cicinho ali na saída de bola da equipe do Náutico, Lupe. E a gente já vê que ele já não tem critério, né? Porque foi uma falta bem parecida à que o Guarani sofreu no meio campo no lance anterior do Diego Torres. Ele foi empurrado, o Cicinho também empurrou. No lance do Guarani ele não deu falta, pro Náutico deu. Tudo bem, então vem pro ataque mais uma vez a equipe do Náutico, aqui pela direita, trabalhando a chegada do campo de ataque o Auremir, cai no gramado, pede a falta, quem chegava ali era o Kelvin, arremesso mano, a cobra do Guarani, se mantém no campo de ataque, Bruno Santos protege, escapa bem da marcação, carrega ali pelo meio, deu uma penteada na bola, se livre da marcação, cai no gramado, é falta nele! É falta em cima do Bruno Santos, é mais uma falta para o Guarani, que está apertando o Guarani nesses primeiros 3 minutos e meio ali, uma falta essa mais frontal, mais perigosa ali para a meta do Muriel, Lupe. Mas ainda é bem distante do gol e mais uma vez com a participação do Bruno Santos, atacante, camisa número 9, foi ele quem foi derrubado. Diego Torres, camisa número 10, é quem organiza ali a bola, o Kelvin também está do lado dele, são 2 jogadores do Náutico na barreira, falta para o Guarani. Emerson também está por ali, Emerson, Kelvin e Diego Torres, a conferência ali para cobrança da falta, já está autorizada pelo árbitro, vem cobrança de falta favorecendo a equipe do Guarani. Emerson chega ali para também tocar, ajeitar a bola, buscou alguém ali, o Kelvin saiu, ficou Emerson e Diego Torres, pode pintar a jogada ensaiada, vai lá, Diego Torres passou pela bola, sobrou com o Emerson, perto da canhota, bateu o rasteiro, explodiu na zaga, sobra de bola ali pela intermediária, tenta sair jogando, ali pelo meio Kelvin, do Náutico, fica pedindo uma falta, o árbitro anota a falta ou não, não deu não, sai jogando, recupera a bola, o Kelvin, não deu a falta, volta atrás ali, tem a falta, 4 minutos e 40 de bola rolando neste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. O Náutico nos primeiros 20 segundos veio pra cima, o impedimento marcado, depois já deu o Guarani. Sai jogando o Náutico, Arnaldo pela direita, toca na bola, tenta a finta ali pelo meio. O Paulo Sérgio cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece a equipe do Náutico pela direita. Se ele não teve critério daquela falta que foi pro Guarani, não marcou, depois daquela ele parou todos os lances, Lupe. Mas essa o Kelvin veio no carrinho e chegou atrasado e atingiu o tornozelo do jogador da equipe do Náutico. Demorou um pouquinho para marcar, mas a falta existiu. 25, Matheus Silva, que até outro dia estava aqui no futebol de Campinas, vai cobrar a falta pro Náutico. Tá lá o Mateusão, joga a bola pro campo de ataque, faz o lançamento no meio do caminho, o corte é do Kelvin, sobra de bola com o Náutico, no campo de ataque, trabalha, Lucas Cardoso, faz a finta, fica com ela, escapou de 3 marcadores, botou lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali o Vinícius, cruzamento da área, sobe a zaga do Guarani, a bola tá viva ali pelo meio, vai lá Andrei, sai, faz a defesa, bota a ordem na casa e tem pressa, na devolução, ligação direta no campo de ataque, olha... Quase que os 2 zagueiros batem cabeça e a bola sobra pro Bruno Santos, hein? Quase. Melhor pro Matheus Silva, que faz o corte pra sair jogando. Quase que o Quero entrou aqui dentro da cabine, rapaz. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 no total em cima da cabine CBN. Ainda bem que tem uma proteção aqui na frente. E né? São bravos, hein? São? Ai. Nunca discuti com eles, não sei dizer pra você. Passamos de 6, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 6 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Náutico 0 também pro Náutico, Chaibe.
Central da Bola. Pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, na semifinal, o Brasil vai empatando com o Japão. O Japão venceu o quarto set, agora Brasil 2, Japão 2. Vamos para o set final. O Brasil tentando uma vaga para enfrentar a Itália na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Futebol Novo CBN. Jogo, obrigado. Guarani recupera a bola pela esquerda com o Emerson. Pintou o cruzamento, bateu em cima do Arnaldo, foi pra fora. E o Arnaldo fica reclamando de uma possível saída de bola aqui na lateral do campo, Lupe. Mas a bola tem que sair total, né? Eu fiquei na dúvida se ela saiu ou não. Arremesso lateral, Bugre. Bola jogada na grande área, chega a zaga, faz o corte ali pelo meio da área. Bola tá viva ali à frente, de cabeça. Toca na bola o Alisson. Sobra aqui pela esquerda com o Kelvin. Já faz de domínio, ajeita a bola na perna direita, pinta cruzamento, vem pelo meio do caminho. Matheus Silva pra fazer o corte e joga pra fora, arremesso manual pro Guarani, mais uma vez é pela esquerda. 7 minutos, daqui a pouquinho o Gabi vai falar. 7 minutos de domínio total do Guarani, hein? Domínio total. O Náutico só passou do meio campo uma vez. Vem bola pra grande área, lançamento feito, sobe a zaga do Náutico pra fazer o corte. Bola jogada do lado ali, recupera o Guarani. Lançamento vem pro meio da grande área, sobrou com o Diego Torres, sobe a bandeira. Olha, a minha posição aqui não é boa, do Lupe também não, mas eu não sei não, viu, Lupe? O Diego Torres, ele veio lá de trás da zaga. Agora, não sei se ele estava em posição de impedimento. Aqui no fundo é muito difícil, mas ele reclama até agora da marcação de impedimento do ataque do Guarani. Fala, Gabi, 7 minutos e 50, só deu Guarani. É um domínio da equipe do Guarani, só que o problema é, o Guarani ainda não finalizou na partida. Então ele fica com essa posse de bola, ele explora bastante o Bruno Santos, que é o centroavante, ele não fica preso na marcação. Olha o Náutico. Vem Náutico, lá pela esquerda com o Lucas Cardoso, vai pra finta, carrega na linha de fundo, tem marcação em cima dela, chega por baixo, Cicinho. Tava lá pra fazer o quarto salva de bola com a equipe do Guarani. Bruno Santos briga por ela, lá pelo lado direito, tem ali também o Diego Torres, brigando pela bola, tem desvio, bola pra fora, arremesso manual, completa aí, Gabi. Então a postura do Guarani é boa, porque ele fica no campo de ataque, ele tenta buscar esse gol, mas ele precisa de um pouquinho mais de objetividade, testar o goleiro Muriel na finalização, acertar um cruzamento, mas é um início animador diante da última rodada. Muito, se a gente comparar os primeiros 10 minutos do jogo da segunda-feira, meu Deus do céu, hein, Gabi? É quase um outro esporte. É outro esporte, não é o mesmo. Arremesso manual pro Náutico, lá pela esquerda, vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança o Igor Fernandes. Toma a distância, vem bola pra grande área, tá todo mundo ali na área, hein? Todo mundo na área. Tá preocupado o Andrei. Andrei preocupado, vem bola no bico da pequena área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto, a bola volta lá com o Igor. Tem a marcação em cima dele, o Vinícius. Faz em cima do Gabriel Silva. Faz a finta, briga pela bola, último toque do jogador do Timbu. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no Aceso. campo defensivo. Opa! Fala, acendeu aonde aí, ô Lupe? Os refletores aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa estão acesos 5 e 9. O sol ainda está aqui marcando presença, mas é sempre bom ter mais iluminação, né? Pois é, olha, pavor rasante aqui do Quero agora. Eu assustei. Se assustou, eu também. No ataque, Guarani aqui pela esquerda com o Emerson, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela direita com o Gabriel Silva. Ele evita a saída, fica com ela, toca a bola mais atrás, trabalha por ali o Bruno Santos que vem chegando lá pela direita, marcação pra cima dele, o corte foi feito, o Auremir botou pra fora, arremesso manual pro Guarani lá pela direita. 9:50. 9 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá caído lá, tá sentindo o Bruno. Ele foi na dividida ali, ele caiu esquisito, né? Tá agachado ali, parece que tá tudo bem com ele, né, Lupe? Tá colocando a mão ali na região da costela, né? Mas aparentemente tá tudo bem. Tanto é que o Muriel falou pra entrar os médicos do Guarani, o próprio Bruno falou que não precisa. Arremesso na cobrada, veio bola para o cruzamento nas mãos do Muriel, que bota o barco na casa do Timbu, girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos e bola rolando, é o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Náutico. Timbu também 0, vem Timbu no ataque, pela direita, trabalha, Marco Antônio, vem batida, teve desvio, bola foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Náutico. Fábio Scheibe, aqui tá 0-0. Central da Bola. Pela Série D do Brasileirão, a Inter de Limeira vai perdendo em casa pro Goiatuba por 1-0. Outro paulista em ação na Série D, a Portuguesa, vai vencendo Boa Vista por 2-0 no Canindé. Futebol Novo CBN. Timbu no ataque, cruzamento na grande área, sobra de bola na entrada da área, por ali com o Kelvin, tenta a batida, tem marcação. O Kelvin do Guarani em cima do Kelvin
do Náutico e a falta é pro Guarani na saída de bola, Lupe. Melhor pro Kelvin do Guarani, que acabou ficando com a segunda bola e depois foi derrubado. Arnaldo também estava por ali, o lateral direito da equipe do Timbu. O jogo tá parado. Goleiro Muriel pede o atendimento médico, coloca a mão na coxa esquerda. O goleiro tem aí a possibilidade de ser atendido no gramado, o jogo tá parado. Muriel tá caído. Departamento médico em campo, Muriel sentindo ali, perto da canhota. Vai ter o atendimento médico do Timbu em campo. 0-0. Agora, eu acho que eu já fiz essa pergunta pro Lupe em determinada transmissão. Quem é mais bonito, é o Muriel ou é o Alisson? Então, eu falei que era o Alisson. Agora tá pertinho do Muriel aí. Pertinho aqui, né? São belezas diferentes. É? Tá bom. Beleza, então. Diferente. Ô, Gabi, o Náutico quando chega é perigoso, hein? É perigoso, o Guarani dá alguns vacilos defensivamente, então o Vinícius pelo lado esquerdo às vezes tem uma certa liberdade, o Cicinho precisa tomar muito cuidado, o Paulo Sérgio na infiltração ali onde está jogando o Alisson, por pouco, se o André não sair do gol, poderia ter finalizado. Então o Náutico ele não chega tanto, mas quando chega é com perigo, ele consegue encontrar alguns espaços. Por outro lado, o Guarani fica mais com essa posse de bola, mas ele não finaliza. Então é uma posse de bola, é um domínio, mas ele precisa assustar o goleiro do Náutico, ainda mais agora que está sentindo a coxa, precisa testar o goleirão do adversário. Pois é, aliás, tem muitas mulheres que nos acompanham na transmissão aqui do futebol da CBN Campinas e sempre participam com a gente, né? Manda mensagem pra nós aí no WhatsApp. Olha o Náutico, bola cruzada, Andrei! Defesaça do goleiro do Guarani. Foi na sorte, foi no susto. O importante que ele fez a defesa, a bola foi para escanteio, Lupe. A finalização do camisa número 10, o Lucas Cardoso, que bateu cruzado. Teve um desvio no meio do caminho e o Andrei teve que trabalhar pela primeira vez no jogo. Mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio Náutico. Vem o Lucas Cardoso na bola. Lá pelo lado esquerdo, primeiro escanteio do jogo, vem bola para a grande área, o Timbu no ataque. Lá pela esquerda, torcedor todo, o Timbu se levantaram todos ali na arquibancada. Vem bola para a grande área. É bom momento para o Náutico, comecinho de jogo ainda 13 minutos do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Vai fazer levantamento, o Arnaldo lá pelo lado esquerdo de perna direita para o levantamento, vem bola para a área, rasteirinho. Facilitando as coisas para a equipe do Guarani. Bruno Santos briga pela bola, ali fica com ela, já dá um tapa. No Diego Torres, devolve lá pelo lado direito. Trabalha Guarani na saída de bola rápida, vem para o campo de ataque. Bruno Santos toca ali pelo meio, Mirandinha. Gabriel Silva. Não consegue fazer o domínio, o torcedor não gosta. Não consegue fazer o domínio, já responde o Náutico. O jogo tá lá e cá nesse momento, hein? Trabalha, chegada do Náutico lá pelo lado esquerdo, trabalhando, puxando pela meia, deu um tapa na bola, mais atrás com o Lucas Cardoso pro domínio, fez a tabelinha, recebe de novo, lá pelo lado esquerdo, o Vinícius, brecou, olhou, tocou mais atrás, Igor Fernandes, cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani. Faz o desvio, a bola vai pra fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Timbu. O Emerson ficou esperando o quê? Daqui da cabine eu vi que foi um camisa verde que subiu lá e deu toque na bola, o Lupe. O Emerson tentou ali ficar com o arremesso lateral, mas foi claro que a bola bateu por último no jogador do Guarani. No lance anterior, se o Diego Torres toca pro Mirandinha do lado esquerdo, o Guarani poderia já estar na frente do placar. Eu falava a respeito da torcida. Pois não, Gabi. Podia ter caminhado mais com a bola, porque também. A partir do momento que ele inverte o jogo, o jogador teve que parar um pouquinho e aí o Náutico conseguiu correr. E aí na velocidade, enquanto a bola estava viajando, o sistema defensivo do Náutico conseguiu se recompor. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa leitura de jogo. Você tá puxando o contra-ataque, vai na velocidade, vai na bola. E aí você vai pensando, vou pro lado direito, vou pro lado esquerdo, vou finalizar, vou pro drible. Já de cara ele tentou esse passe, não foi um passe para frente, foi um passe pro lado. Então a leitura de jogo do Diego Torres foi equivocada. Tem arremesso manual pro Náutico aqui pela direita, o Arnaldo tá na cobrança, faz o arremesso, joga lá pertinho ali de fundo pro Kelvin, ele domina, devolve, mais uma vez com o Arnaldo, faz a finta, chega por baixo, quem toca na bola é o Mirandinha, mas o último toque é do Arnaldo, a bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani. Eu dizia o seguinte, né, as mulheres que acompanham a nossa transmissão, manda um WhatsApp pra nós aí, ó, 991869070. Você acha quem mais bonito, o Alisson ou o Muriel? São irmãos, bal dos dois. O Lupe muretou, ficou em cima do muro. Você, manda mensagem pra nós, participe. Olha o Náutico no ataque, a bola sobrou pelo meio. Passa pelo Marco Antônio. Pra sorte do Guarani, o Marco Antônio não consegue o domínio. Sobra de bola lá pela direita, na saída de bola. O último toque do jogador do Náutico, arremesso manual pro Guarani, mas passou debaixo do pé do Marco Antônio, Lupe. E se a bola para no Marco Antônio, camisa número 8 do Náutico,
o Guarani teria muitos problemas, porque o Marco Antônio é o artilheiro do Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro com 3 gols marcados. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16:20 deste primeiro tempo de jogo. É a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Náutico. O Náutico também tem 0. Fábio Scheibe, o que você acha? Muriel ou Central Alisson? da bola. Os dois têm uma beleza muito diferentes, né? Mas o Alisson faz mais sucesso entre as mulheres e entre os homens também. O Alisson faz muito sucesso, principalmente lá na Inglaterra. Hoje tem a abertura da 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Tem Botafogo e Corinthians às 6:30 no Rio de Janeiro. E às 9 da noite o Palmeiras recebe o Grêmio no Allianz Parque. Arremesso é manual pro Guarani, é lá pela direita, tem Cicinho na cobrança, ele faz o arremesso ali, deu de graça pro Náutico, que faz o corte errado, a sobra de bola com a equipe do Bugre do meio campo, pelo lado esquerdo quem recebe é o Emerson, devolve, Kelvin, faz o domínio, recua, começa tudo de novo no sistema defensivo, ali com o Diogo Silva, faz o passe com o Alisson, aqui pelo lado esquerdo, tenta o toque pelo meio, quase que ele perde a bola, hein? Por muito pouco ele não entregou a bola e o torcedor fica pé da vida. Agora, Gabi, lembrando, né? Primeira vez que os dois jogam como titulares junto no Guarani, o Diogo Silva e o Alisson, né? É um time inédito, a dupla que tá começando pela primeira vez, no ataque Gabriel Silva e Mirandinha começando a partida como titular pela primeira vez, vai pegar entrosamento com a bola rolando. Agora nos últimos minutos o Náutico é mais perigoso. Cresce o Náutico, vem pra cima, mais uma vez o Lucas Cardoso trabalha ali pelo meio, na tabelinha, bola enfiada pro campo de ataque, vem Diego Torres. Ele dá um bico na bola porque tinha ali ao lado dele o Kelvin e ninguém falou nada, ele viu o cara do lado, tocou pra fora, Lupe. É isso, e o lance bem confuso ali. Agora o Náutico tem o arremesso lateral com o Arnaldo, camisa número 2. Lance confuso ali, Náutico no ataque. Vai se manter no ataque o Náutico ali. O Kelvin e o Arnaldo, Kelvin faz o domínio, recua, começa de novo com o Matheus Silva, o zagueirão que vem pro ataque, bota a bola ali pela meia com o Carlinhos, recua, bola lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado vem trabalhando a saída de bola com o Igor Fernandes, joga a bola, renta na lateral do campo, Vinícius trabalha, preparou, cruzamento pra grande área, perto da canhota, sai o rasteirinho, por baixo quem chega pra fazer o corte é o Cicinho, tira o perigo, Kelvin, do Guarani dá um bicão na bola, mas ele bateu pra onde o nariz estava virado, o jogador do Guarani tá caído ali, sentindo muito, a bola vai pra fora, tiro de meta, tá sentindo muito o Kelvin ali na saída de bola, e o árbitro nem olha pra ele, viu, Lupe? Agora olha pro Kelvin e pede ali, ainda não, a entrada do departamento médico do Guarani, mas o Kelvin coloca a mão ali na região da coxa direita, sente fortes dores, o camisa 8, o volante do Bugre. Você viu alguma coisa no lance, Gabriel? Não, pra mim lance de jogo, ali acabou sobrando a pior pro jogador do Guarani, mas viu uma disputa pela bola, uma dividida e o Kelvin levou a pior. Sistema defensivo do Guarani continua deixando espaços, tá? O Vinícius pelo lado esquerdo tem muito espaço, ele não tem tanta velocidade, ele é um jogador que cadencia mais, até pela experiência, pela idade, mas tem muita liberdade. O Cicinho precisa tomar cuidado, precisa diminuir este espaço. E o Igor Fernandes fazendo a tabelinha. Então, o lado esquerdo do Náutico, ele consegue avançar e os cruzamentos estão saindo. E 2 já passaram por todo mundo. Então, os 2 zagueiros do Guarani precisam ficar atentos nessa bola aérea ou se vier uma bola rasteira, porque o Náutico está encontrando espaço e conseguiu finalizar apenas 2 vezes. As 2 o Andrei foi muito bem, trabalhando neste início de jogo, mas nos últimos minutos o controle passou, viu? Naquela alternância que é normal ao longo da partida, nos últimos 5 minutos é o Náutico que está melhor. Fábio Scheibe, você viu o replay aí desse lance com o Kelvin, que ficou caído ali, sentindo bastante ali no gramado, ou Scheibe? Lance de jogo, né, Cabela? Lance de mesmo. jogo foi um pouco forte ainda, mas o lance de jogo acabou o juiz fazendo atendimento, o jogador está se recuperando agora fora de campo, né? Beleza. Olha o Guarani no ataque. Tiro de meta batido, o lançamento foi feito. Matheus Silva de cabeça, ele escora, a bola vem pelo intermediário ali. O Cadi, ele responde. Matheus Silva dá outro bico na bola pelo meio do caminho. Ih, rapaz, deu uma espirrada no taco ali do Cicinho. A bola sobra atrás com o Diogo Silva. Vem com o Alisson, tenta o passe ali pelo meio, jogou pro Cadi entre 3 jogadores marcadores e perde a bola. Recupera o Náutico, bota a bola lá pelo lado esquerdo, por ali com o Vinícius. Encarou a jogada, bota na linha funda, a bola é boa, o Náutico vem pra cima do Guarani. Rapaz, saiu com bola e tudo lá, parece que tava no lance da Aurimir, né? Sai com bola e tudo lá, a bola vai pra fora, Lupe. E agora é um do Náutico que tá caído ali no meio campo, também no lance de jogo, disputa por espaço e pela bola e levou a pior o jogador do Timbu.
Não é o Arnaldo, não. É o meio-campista que tá caído ali. Jogo parado agora para atendimento médico do jogador do Náutico. Cabela, Oi. o Guarani tá inseguro, tá sem confiança, essa saída pelo meio com muitos problemas. Mas foi depois daqueles 2 passes errados na saída de bola que deu essa instabilidade do Guarani. E aí, até então não. E aí a torcida começou a reclamar também, e aí o jogador tá mais inseguro. Então é o seguinte, e aí isso passa pelo treinador, hoje que é o Marcelo Copertino, que tá no banco de reservas, orientar para essa saída ser pelas laterais. O Guarani tá saindo pelo meio, tá perdendo a bola e o Náutico tá desperdiçando oportunidades. Olha lá, mais uma vez saindo pelo meio, vamos ver, agora vai dar... Não, já deu errado. Mas sair pelo Emerson pelo lado esquerdo, pelo Cicinho pelo lado direito, que hoje praticamente não tá passando do meio campo por conta do Vinícius. Mas essa saída do Guarani seria mais interessante pelas laterais. Sai jogando o Náutico aqui pela direita com o Arnaldo. Ele tenta a finta, cai, escorregou, caiu. Quando tenta, sai jogando. O Mirandinha recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Náutico ali a equipe do Guarani pela esquerda. 22 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O torcedor vai ficando impaciente e depois de tudo que aconteceu na segunda-feira, tudo que o árbitro ou ele demora para marcar, ou marcar contra o Guarani, a torcida pega no pé da arbitragem. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22:30, primeiro tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão, Náutico. 0 para o Timbu, Jaime. Central da Bola. E o Brasil está na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino, bateu o Japão por 3-2 na Polônia e fará a final contra a Itália amanhã às 3 da tarde. O time do técnico José Roberto Guimarães busca um título inédito, viu, Cabela? Vamos torcer. O Brasil devolveu os 3-2 no ano passado para cima do Japão, esse ano aqui. O Brasil está na final, portanto, da Liga das Nações do Vôlei Feminino. 23 minutos deste primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Sobe a zaga do Náutico. Faz o corte ali no primeiro lance. O Carlinhos. A bola sobra com o Matheus Silva. Arnaldo devolve. Chega no carrinho ali. O argentino com cara de argentino, Diego Torres. Chega no carrinho. Não chega na bola. A bola volta com o Arnaldo. O Guarani adianta a marcação. Mirandinha vai para cima. Bola sobra ali com o Auremir. Faz a tabelinha. Devolve pela direita. Trabalha a saída com o Matheus Silva. Ele pede a falta. O árbitro anota. Falta para a equipe do Náutico. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô, Cabela, e uma coisa que dificulta pro Guarani O que dificulta? Quando a bola tá com o Andrei, a linha de defesa do Náutico vem próxima ao meio campo e aí deixa o campo menor, pequeno, e o Guarani tá explorando muito lançamento, muito chutão pro Bruno Santos. Precisa tentar sair jogando, passa pelo treinador também uma leitura de jogo, vem jogando, porque essa linha do Náutico é muito alta e aí olha como é que fica o campo, o Guarani fica no campo de defesa. No desespero vai rifando bola. 24 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. O torcedor tá muito impaciente aqui no Brinco, viu? Muito impaciente o torcedor do Guarani, que viu um jogo horrível na segunda-feira. O Guarani foi prejudicado de certa forma, mas jogou muito mal. E a gente falou nos primeiros 15 minutos, o Guarani tava diferente, era outro jogo, era outro esporte e tal. Mas já tá dando indício de voltar a ser aquilo lá, né, Gabi? É isso, né? Vai perdendo confiança, vai ficando insatisfeito. Olha o Bugre. Vem Bugrão, vinha Bugrão. Foi aplaudido o Mirandinha para não perder a amizade. Tentou Fala. algo diferente, tentou um cruzamento visando ali a segunda trave, mas mais uma vez, bola esticada pro Andrei para brigar ali o Bruno Santos, e aí facilita pra zaga da equipe do Náutico. Então tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, passar pelo Diego Torres, ir lançando os dois atacantes. O Bruno Santos começou bem a partida, ele volta para buscar esse jogo. Precisa ser um Guarani compactado para poder finalizar, porque ainda não conseguiu acertar o gol do Muriel. Muriel com a bola dominada, rola a bola lá pela esquerda, sai jogando com o Carlinhos, ajeita a bola, aperta a direita, bota a bola pela intermediária, o Lucas Cardoso, ele vem buscar o jogo, já faz a ligação aqui pela ponta direita, o Arnaldo se apresenta, o Náutico chega pra cima do Guarani, lá direito, bola enfiada, chegou o Kelvin, cruzamento na área, sobra de bola, Marco Antônio, cruzamento ali pelo meio, pega batendo, Paulo Sérgio, ele girou na convicção, ele bateu pro gol. Se tivesse o endereço, tinha estufado a rede, ô Lupe. E ele teve sorte também no lance, porque a bola que veio pelo lado direito bateu na coxa dele e acabou pingando dentro da área. O marcador do Guarani já tinha ido embora. Quando ele virou para finalizar, pegou muito mal na bola, pra sorte do Bugre. Tiro de meta pro Andrei, goleiro do Guarani. Melhor oportunidade do jogo, perdeu Sim. Gol feito. O Paulo Sérgio, atacante da equipe do Náutico, saiu jogando, o Guarani tentou fazer a marcação pressão
não conseguiu, livre na área, falha defensiva da equipe do Guarani que a gente tá citando. Se tivesse acertado o gol, um abraço, já tava 1-0 Timbu. E mais livre do que o Paulo Sérgio tava o Marco Antônio aqui na entrada da área. Aqui. E o Arnaldo também, lateral direito, porque o Guarani tentou fazer essa marcação-pressão e não conseguiu tomar a bola. Olha, o Náutico chega de novo no campo de ataque lá pela esquerda com Vinícius. Tem marcação pra cima dele ali, do Gabriel Silva. Ele faz o cruzamento na segunda trave. Andrei dá um soco na bola, o Andrei. Agora o Emerson tenta evitar a saída. O auxiliar diz que não saiu, não. Bola vem pro campo de ataque. Bola espirrada, sobrou ali. Diego Torres botou na frente. Lá na frente pro Bruno Santos. Brigou com o goleiro. Chega, Muriel. Dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual pro Guarani. Diego Torres tem pressa na cobrança do arremesso, joga a bola ali com o Mirandinha, tenta a finta. Na sua frente aí, Lupe. Nada. Mirandinha foi tentar dar um drible de corpo ali, mas a bola passou por ele, ele trombou com o jogador do Náutico. Vacilou o camisa 11 do Guarani. Trabalho Náutico na descida mais uma vez para o campo de ataque. Lá pela esquerda, Igor Fernandes recebe, renta a lateral do campo, bota lá na ponta canhota, sobe a bandeira. Tá valendo nada disso. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 27 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, 14ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani tem 0. Náutico. O Náutico também tem 0, Chaibe. Central da Bola. Pela Copa Paulista já encerrado, São Bento perdeu em casa para o Paulista de Jundiaí por 2-0. Comercial bateu a Itapirense por 4-2. E Rio Branco e 15 de Piracicaba empataram por 0-0. O seu Tigre ainda não venceu na Copa Paulista nessa edição, viu, Cabelá? Empatou, cara. Empatou com o 15. O 15 é o líder do grupo, não é isso? Exatamente, o 15 faz uma ótima campanha, é o líder do grupo 2, se eu não me engano, no grupo 3, na verdade, tem 15 pontos ganhos e o Rio Branco, infelizmente, é o lanterninha, com 3 pontos, sem nenhuma vitória ainda. Não perdeu pro líder. Olha o Náutico no campo de ataque pela direita, Marco Antônio, faz o cruzamento, o Raceninho chega, Kelvin, para fazer a roubada de bola para a equipe do Guarani, está jogando aqui pelo Emerson. Agora a torcedor do Guarani já ensaia algumas vaias, hein? Bola lançada feita, Matheus Silva vira, tira o corpo, bola sobra lá com o Muriel. Fala, Gabi. Sabe por que tá vaiando? Porque o Náutico joga melhor, porque o Náutico envolve a marcação do Guarani, porque o Náutico acerta a passe, ele chega com mais facilidade ao campo de ataque. O Guarani chega no campo de ataque através de chutão. Essa bola precisa passar pelo Diego Torres. Produção, um copo d'água com açúcar pro Gabi, tá nervoso aqui do meu lado, por gentileza. Copo d'água com açúcar pra ele, tá ficando irritado aqui ao meu lado na cabine do Guarani. 28 minutos e 40, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 29 minutos deste primeiro tempo, a bola tá rolando e o Náutico vai trabalhando a bola na saída lá pela esquerda com o Carlinhos. Tem a marcação do Bruno Santos pra cima dele, ele rola a bola do lado, faz a tabelinha ali com o Igor Fernandes, recua no Muriel, dá um tapinha de primeira ali na saída de bola com o Matheus Silva. É o Mateusão, sai jogando na zaga da equipe do Náutico, chega no campo de ataque, rola a bola pelo círculo central do gramado. O Lucas Cardoso recebeu, dominou, encontrou o Igor aberto pela esquerda, devolve lá na ponta canhota, mais uma vez por ali o Vinícius, encara a marcação, puxa pela perna direita, encontra ali para intermediário o Kelvin, de frente para a grande área, ele prefere fazer o passe aqui pela direita com o Arnaldo. Vai pra tabelinha, recebe Arnaldo de volta, faz o domínio, vem pela meia, faz a finta, tabela com o Marco Antônio, bola enfiada na grande área, o Arnaldo recebe ali pelo meio, tentava o cruzamento, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, tiro, perigo do meio da área, ela sobra com o Matheus Silva de primeira, devolve a bola aqui pela direita mais uma vez com o Kelvin, rola a bola com o Auremir que encontra o Lucas Cardoso ali pela intermediária, rola a bola lá pela esquerda, 30 minutos desse primeiro tempo, vem trabalhando o Igor Fernandes, bota a bola no campo de ataque, escapou Vinícius, carregou linha de fundo, cruzamento para trás, chega Kelvin, por baixo faz o corte, mas o Náutico fica na sobra, domina mais uma vez o Vinícius, se ajeita, ninguém chega na marcação, ele bate pro gol, para fora. Todo mundo parou, ficou olhando pro Vinícius, deu tempo dele pentear o cabelo, ajeitar a bola, preparar, olhar, chutar. E ninguém fez nada, Lupe. Pra sorte do Guarani, o Vinícius pegou muito mal na bola e se precipitou também no lance, né? Porque ele tinha outras alternativas, resolveu arriscar de muito longe, pegou mal, a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro Andrei, goleiro do Guarani. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados, é o primeiro tempo de jogo aqui do Brinco de Ouro. Placar da CBN, anota aí, ó. Assim. Guarani 0. Bobo Grande. Náutico 0. Para o Timbu, Chaibe.
Central da Bola. Tem Paulista em campo hoje pela Série B do Brasileirão. Às 6:30 da tarde, a Ferroviária recebe o Operário e às 8:30 da noite, o CRB encara o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o terceiro colocado a 2 pontos do líder, que é o Goiás, na Série B do Brasileirão. Futebol Globo CBN. Olha o Guarani, cruzamento na grande área. Bola foi pra fora do cabeceio do Bruno Santos, mas não estava valendo nada disso, Lupi. O impedimento do Emerson, que fez o cruzamento pro Bruno Santos cabecear e perder um gol claro. Pra sorte dele, o Emerson, que fez o cruzamento, estava em posição irregular, segundo o assistente 1, o Roberto Rivelino dos Santos Júnior do Paraná. Olha, Gabi, o Guarani tá numa situação em campo que a gente fala, poxa vida, ele troca passe, ele vai de um lado, vai do outro, mas não tem objetivo, aquela falta de objetividade. Daqui a pouco você fala, vem Náutico de novo pro ataque, trabalha com o Marco Antônio, rola a bola ali pela intermediária com o Kelvin, a bola passou por ele, o Diego Torres vem na dividida, cai no gramado, a bola espirrada, sobra com o Guarani, se mantém na saída de bola, vem trabalhando a saída ali pelo meio, faz a finta por baixo, é falta! Levou vantagem o Guarani, levou vantagem. Vai ter cartão no jogo, hein? Vai ter cartão no jogo. Sombra de bola lá pela direita com o Gicinho. Mas o jogo tinha parado. Não tem vantagem nenhuma. O árbitro ali tinha parado o jogo já. Tudo errado, gente. Tudo errado. Bola recorta. Pode falar agora, Gabi. O Guarani não se acha em campo. Ele toca a bola do lado, mas parece que não tem uma organização no Guarani. Porque o Náutico é melhor. E aí o Emerson, que é muito bom ofensivamente, foi a primeira vez que ele praticamente chegou à linha de fundo e fez o cruzamento. Tava em impedimento. Mas ele é um jogador importante que precisa chegar mais. Só que tá preocupado com o Kelvin, que tá jogando aqui pelo lado direito. A gente já tinha falado isso antes da partida começar. O Cicinho é um jogador importante ofensivamente. Tá preso por conta do Vinícius. Então o Guarani tá muito preocupado defensivamente, e eu entendo, porque se tomar um gol aqui, dificilmente ele, com o jeito que tá jogando, ele consegue fazer a virada, então ele tá preocupado defensivamente. Agora, ele precisa encontrar uma maneira de ter essa posse de bola e de assustar o Muriel, de chegar ao campo de ataque. Não adianta só ficar preocupado defensivamente e não conseguir atacar. Amarelo. Pra quem? 25, Matheus Silva. Pela aquela falta em cima do jogador do Guarani, que era para ter parado, mas ele tem uma vantagem que não existiu. Eu acho que ele tá vestindo outra camisa, mas a mania do amarelo continua. É o famoso Avá que recebeu amarelo. Pois é. Que coisa, hein? Tá jogando a equipe do Náutico, 33 minutos e meio. É o primeiro tempo, tá 0-0 pra... Nossa, o Carlinho dominou na canela. Quase que o Diego Sorris consegue fazer o domínio. Briga pela bola, a equipe do Bugre, sua bola espirrada. O árbitro pega uma falta lá pela direita do Gabriel Silva, pra cima do Igor Fernandes. Vai amarelar pra ele também, o Lupe, é isso? Não. Não, só uma bronca mesmo. E o árbitro tá falando lá com o filho do Hélio dos Anjos lá, o Guilherme. Fala com ele lá, bate boca lá, gesticula bastante. O Náutico vem no ataque pela esquerda, tentou o cruzamento, desvio pra fora. Escanteio, é mais um escanteio. Na minha marcação é o segundo escanteio do jogo, o segundo para a equipe do Náutico, Lupe. Na tentativa de cruzamento do Vinícius, camisa número 7 do Náutico pelo lado esquerdo. Ele foi travado e a bola se perdeu pela linha de fundo. O escanteio também pelo lado esquerdo. Quem vem para a bola é o 12, é o Kelvin. Tá lá se ajeitando o Kelvin para cobrança. Todo mundo no meio da grande área. Todo mundo ali na área. Bom momento pro Náutico, mais uma vez para cima do Guarani. Kelvin na cobrança, perto da canhota, levantamento na marca do pênalti, desvio de cabeça, tá viva a bola pelo meio. Teve desvio de novo. Zaga do Guarani faz o quarto e joga pra fora, que a bola tava viva ali pela pequena área, Lupe. E o cabeceio foi do Matheus Silva, camisa número 25, a bola pegou no pé do jogador do Guarani, subiu e saiu pela linha de fundo. Por isso o Náutico tem mais um escanteio, só que dessa vez é pelo lado direito. Vai se ajeitando ali mais uma vez o Kelvin. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Todo mundo lá se ajeitando pra fazer a cobrança. De perto da canhota, terceiro escanteio no jogo pro Náutico, bateu o levantamento fechado. Aí ali o Andrei, bola tinha endereço e era pra dentro do gol, seria gol olímpico ali, viu, Lupe? Ele meio que tropeçou, mas fez a defesa. Faz lançamento lá pro ataque, de goleiro pra goleira, de Andrei pra Muriel. Muriel fica com ela e bota a ordem na casa da equipe do Timbu. 35, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Conferindo o tempo, 35,5 deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. É Série C do Campeonato Brasileiro, você tá acompanhando no somzão da CBN, hein? O placar tá assim, ó. Guarani 0. Náutico 0. Jaime. Central da Bola.
Outro jogo em andamento da Série C, Floresta e ABC empatam por 0-0. Às 7h30 da noite tem Londrina e CSA e o Retrô recebe o Ipiranga. Futebol Globo CBN. Agora o Bandeira deu um impedimento que, ó, daqui de cima, eu pelo menos tive a impressão que não estava impedido. Mas deu um impedimento. A bola não sobraria ali pro Diego Torres, pro Bruno Santos, mas não estava impedido. Não estava. 36 minutos desse primeiro tempo. Trabalha a saída de bola mais uma vez aqui pro Timbu. Fica caído o jogador do Náutico ali pelo meio na chegada do Bruno do Cadi. Chegou no lance ali o Cadi dividido com o camisa 10, o Lucas Cardoso. Bola sobra lá pela esquerda. Vem trabalhando a chegada mais uma vez no campo de ataque com o Igor Fernandes. Joga a bola com Vinícius. Devolve pela meia. Lucas Cardoso vai pra tabelinha. Tentava a devolução ali pelo meio. Paulo Sérgio. Chega a zaga do Guarani pra fazer o quarto tiro perigo, mas o quarto é feito. A bola devolvida de graça ali para a equipe do Náutico, que se mantém no campo de ataque. Pela meia esquerda, recebeu Lucas Cardoso, botou lá na ponta canhota, Vinícius encarou a marcação, ajeitou na perna direita, devolveu o Igor Fernandes, faz o cruzamento que vem para dentro da grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o quarto e tira o perigo, tenta sair jogando a equipe do Guarani, não consegue. O Guarani está afunilado ali defensivamente pela equipe do Náutico. Trabalha Arnaldo, domina a bola, toca mais atrás com o Auremir, rola a bola lá com o Carlinhos, zagueiro do campo de ataque. O zagueiro do Náutico está na intermediária de ataque do Timbu. Bota a bola na frente, vai trabalhando a chegada. Mais uma vez o Vinícius. Preparou o cruzamento, vem bola, rasteira por baixo. Chega a zaga para fazer o quarto. Mais uma vez o quarto feito. A sobra de bola, mais uma vez com a equipe do Náutico. Vai trabalhando o Timbu, vai chegando mais uma vez aqui pro Náutico. Vinícius recebe pela intermediária, bota na frente o lançamento feito, desvio. Bola vai saindo em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Opa, fala, Chaibe. Bom, abraçando os amigos que mandam mensagem aqui pra gente pelo YouTube. O Robson Vitoriano tá em Leme curtindo a nossa transmissão. A Vânia Santos também tá aqui com a gente na CBN. Um abraço também pro Ney do Jardim Nova Europa. E o Edson Coelho da Vila Lemos de Campinas tá perguntando pra vocês se vocês estão reparando que o camisa 4, o Alisson, está mancando até agora. Trabalha mais uma vez o Timbu, vem bola pra área, cruzamento, sobe a zaga para fazer o corte, sai jogando aqui pelo lado terceiro com o Mirandinha, tenta fazer a finta, evita a saída, lançamento é feito ali pelo meio, a bola foi no peito do Bruno Santos, que domina, coloca no gramado, a marcação encosta pra cima dele, chega Arnaldo pra bater a carteira, pra sair jogando, recupera a bola pra equipe do Timbu, vem no campo de ataque, Lucas Cardoso, bota ali pelo meio, quem chega é Marco Antônio, domina, rola a bola pela direita com Kelvin, é o Arnaldo, dominou, rolou a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez, chegou Vinícius com ela, botou na área, Lucas Cardoso tentou cruzamento, todo mundo pede um toque de mão ali pelo meio, o árbitro olha e fala, não foi nada, só manual, Lupe. Série C não tem VAR, por isso segue o jogo. Eu não tô percebendo que o Alisson tá mancando, não. Eu percebi num lance aqui que o Arnaldo foi pelo lado direito e eu achei que ele tava mancando. Ele tá esquisito, camisa 4 do Guarani, sim, viu? Eu caminhando não tá mancando. Caminhando não tá. Mas o jeito que ele tá andando, ó, parece que ele tá forçando um pouquinho mais aqui, ó. Tá forçando. A perna. Eu acho aqui, ó, tá vindo perto da área aqui, ó. Aonde? Na entrada da área aqui, ó. Acho que ele tá forçando uma perna. Agora, o Cabelão, o Náutico, ele envolve o Guarani, tá? O Bugre, ele não consegue sair jogando. A única jogada é chutão pro Bruno Santos. É a única coisa que o Guarani tá sabendo fazer neste primeiro tempo. É isso, chutão pro Bruno Santos. Pode dar certo? Pode. Mas ele tá isolado também, ó lá. Ó, mais uma vez, na disputa. E aí quem ganha? O zagueiro. Então, é um futebol muito pobre do Guarani. A única jogada é essa, os meios-campistas precisam aparecer como agora. Vamos ver a produção da jogada. Tem com o Cicinho lá pela direita, faz o domínio, protege, devolve, Kelvin, pra fazer o domínio, tentou a devolução com o Cicinho, marcação forte em cima dele, briga pela bola, bola espirrada, o árbitro pega uma falta do Kelvin, acabou puxando ali o Igor Fernandes, é falta, é o Auremir que tava no lance ali, né? É falta que favorece a equipe do Timbu, Lupe. A falta aconteceu, porque o Kelvin, ele perdeu na velocidade, na disputa pelo lance e puxou ali o Auremir, por isso ele fez a falta e depois fez o cruzamento e tomou uma bronca do árbitro quando o jogo já estava parado. Toque de 40, você ouviu aí aqui no futebol da CBN, sai jogando o Náutico mais uma vez no campo de ataque, chega aqui pelo lado direito, chegava com o Kelvin, perde a bola, recupera o Guarani, Mirandinha com ela, carrega, pelo lado esquerdo, dominou, abriu com o Emerson, ponta canhota, preparou, cruzamento pelo meio, desvio, pra fora do gol! Bruno Santos!
Ele tentou desvio com o peito, é isso, Lupe? É isso, depois do cruzamento que veio pelo lado esquerdo, o Emerson jogou a meia altura e de peito. O Bruno Santos quase abriu o placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola passou tirando tinta do poste esquerdo do goleiro Muriel, que vai colocar a bola em jogo. Se o cruzamento vai 2 palmos mais alto, ele vai de cabeça na bola. E ele fechou na primeira trave também. Se ele tá mais perto do meio da área, ele conseguiria de cabeça. Quando ele viu a bola, já estava em cima. O recurso utilizado foi o peito. Mais uma vez, o Emerson chegando à linha de fundo. O Guarani é muito forte com ele pelo lado esquerdo. Trabalha mais uma vez o Náutico na chegada do campo de ataque, ali lado esquerdo. Igor Fernandes briga pela bola, acaba perdendo. Sobra com o Kelvin, já bota o Guarani saindo rapidamente para o campo de ataque mais uma vez, aqui pela esquerda. Mirandinha, o Emerson tá passando lotado. Mirandinha vai carregando a bola no bico da grande área. Puxou pelo meio, preparou a batida, longe do gol. Longe do gol, linha de fundo, só tiro de meta, torcedor aplaude. É pra não perder a amizade, né, Lupe? Mas a tentativa do Mirandinha foi interessante, porque todo mundo já começou a fechar, todo mundo que eu digo, os defensores do Náutico, o Emerson, que estava livre, fazendo a ultrapassagem pro cruzamento. Ele cortou pra dentro e bateu, só que bateu muito mal. A torcida aplaudiu e o Mirandinha pediu o apoio da galera nas arquibancadas. O ponta apareceu, né? Primeira vez. O Gabriel Silva absolutamente nada no primeiro tempo pelo lado direito. O Mirandinha, primeira jogada na individualidade, cortou pro meio e finalizou. É o segundo, porque o primeiro lance, quem lança o Emerson é o Mirandinha. É verdade, no lançamento pro lateral esquerdo, exato, né? Mas de protagonismo, da individualidade, é a primeira vez que um ponta consegue finalizar. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 42. Já passamos de 42, reta final da primeira etapa aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Náutico 0. Jaibe. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 6h30, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Santos. E um fato curioso, viu, Cabela? Os torcedores do Sport estão provocando de uma forma muito legal até o Neymar, que para desestabilizar o jogador do Santos, levaram uma máscara da Bruna Marquezine. Para quem não lembra, a Bruna Marquezine é a ex-namorada, ex-mulher de Neymar, então chegando pressionado para esse confronto. Mas é ex, já teve tantas depois. É bom, né? Sentiu. Quem? Camisa número 7, Gabriel Silva. Escanteio pro Guarani lá pela direita, vem bola pra grande área, tem um monte ali no aquecimento já, hein? Pintou cruzamento na área, teve desvio no primeiro pau, sobra de bola com o Guarani. Mirandinha, recebe do alto esquerdo, já faz o domínio, coloca no gramado, encarou a marcação, puxou pela meia, preparou a batida lá na segunda trave, sobe Igor Fernandes, faz de cabeça o desvio, a sobra do Kelvin. Olha a sobra do Kelvin, a batida dele foi lá na fúria, Lupe. E bateu na arquibancada e voltou pro campo. O chute foi muito mal do Kelvin, que ficou com a sobra depois de uma tentativa de cruzamento do Mirandinha. A defesa do Náutico afastou e o Kelvin num lance bem ruim. Olha lá, camisa número 7, Gabriel Silva, colocando a mão na parte de trás da coxa direita. Sem não se volta pro segundo tempo. Tá aí, portanto, sentiu aí o camisa 7 do Guarani. O Lupe tá ligadão lá no gramado, vem Náutico pro campo de ataque lá pela direita, pela esquerda, era o Vinícius que chegava por ali, a bola espirrada, sobra com o Paulo Sérgio, devolve mais atrás, trabalha a chegada mais uma vez, o Náutico é lá pela esquerda, o Náutico um monte de vezes ali pelo lado esquerdo, mais uma vez vem trabalhando a chegada, cai no gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, Diego Torres na sobra de bola, vem com ela, domina, toca na bola, encontra o Emerson, aqui pela esquerda rapidamente, já fez o passe pro Mirandinha, encarou a marcação do Arnaldo, que faz o desvio, joga pra fora, lateral para a equipe do Guarani. Agora o Gandula jogou a bola dentro do campo. Tem duas ali. Isso, tirou uma, tudo bem. Mandou esperar. Ih, rapaz, vai chamar a atenção do Gandula. O senhor José Mendonça da Silva Júnior, conhecido pelos mais íntimos como Juninho. Ele foi lá, deu uma chamada de atenção no Gandula. E olha o Gandula, né? Deu uma aula ali pro Gandula e uma ferrada nele também. O Gandula perdeu até a estribeira ali, viu, Lupe? E mais 3 minutos no primeiro tempo. Trabalha mais uma vez o Guarani tentando chegar no campo de ataque ali pelo meio com o Kelvin. O Kelvin toca mais atrás, quem chega recebe é o Diogo Silva, que encontra aberto o Cicinho. Lá pela direita, encosta a marcação pra cima dele o Vinícius. Cicinho busca alguém pro passe, é o Kelvin. Recebe ali pertinho da linha divisória do campo. Na frente o lançamento foi feito pro Bruno Santos. Recebe lá na ponta direita, pintou o cruzamento pra área. Nas mãos do Muriel.
praticamente um recuo pro goleiro do Náutico, Lupe. Mas o Bruno Santos não tentou a finalização, ele queria fazer a inversão lá pro outro lado. A bola desviou no jogador do Náutico, tinha o endereço do gol, mas o Muriel fez a defesa fácil. Tá fazendo o que o Gabriel Silva não fez, jogada pela linha de fundo, pela direita e fez o cruzamento. Era por Bruno Santos, tá na área. Olha o Náutico na roubada de bola, carrega pro campo de ataque aqui pela direita. Marco Antônio chegou por ali, dominou, tentou cruzamento, a bola voltou, sobra com Kelvin. Encarou a marcação, gingou, entrou na área, brecou, o marcador encostou pra cima dele, faz a proteção. O turma do Guarani só vai acompanhando e comete a falta. Só acompanha, uma hora comete a falta do Emerson. É falta pro Náutico pela meia direita, vai levar um perigo gigante ali para o Andrei, Lupe. E o Emerson tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele tá pendurado. Se recebeu o amarelo, tá fora do clássico contra a Ponte Preta na próxima rodada. E ele fez uma falta, no meu ponto de vista, bem boba ali no setor esquerdo. Falta boa pro Náutico. São 2 jogadores na bola, entre eles o 10, o Lucas Cardoso. Andrei, goleiro do Guarani, coloca 1, 2, 3, 4 jogadores na barreira. Na cobrança da falta tem o Igor Fernandes de perna canhota e tem por ali o Lucas Cardoso que tá ajeitando a bola neste momento. Vem bola ali perigosa contra a meta do Andrei. É falta para a equipe do Náutico. Igor Fernandes e Lucas Cardoso, os dois na bola para cobrança, tá autorizado. Lucas Cardoso correu para a bola, perto da direita, bateu pro gol! Tiriguidu! Do Timbu! Náutico! Lucas Cardoso cobra falta. E que baita cobrança de falta! Ela foi no canto esquerdo, mas tirou tinta da trave para entrar pro fundo. Gol! Estufa a rede a 47 minutos desse primeiro tempo. Giriguidum pro Lucas Cardoso de falta. 1 pro Náutico, nada pro Guarani, Lupe. E vale lembrar que a falta surgiu depois de uma falta boba cometida pelo Emerson, lateral esquerdo. Na cobrança, o Lucas Cardoso, muito bem cobrada a falta. Ele mandou por cima da barreira. A bola foi no cantinho. O Andrei voou. Quando viu, ela já estava no fundo da rede. O Timbu abre o placar aqui no Brinco. Camisa 10, Lucas Cardoso. Está no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Náutico 1. Eu estava olhando o Andrei no momento da cobrança da falta. Ele está próximo da outra trave, do outro lado. Deixou o gol inteiro ali aberto. Se a bola passasse pela barreira, não tinha como ele chegar na bola. 1-0 pro Náutico. Mas vai dava, em frente viu, o Timbu. Oi? Dava, viu? Dava pra pegar, viu? Ele será? Pegava a bola, olha ali, bracinho um pouquinho mais longo ali, pegava a bola, viu? É bom, se tivesse braço maior, né? Se ele não tem, então não tem como, né? Eu esticasse um pouquinho mais. Mas desculpa, eu acho que não tinha jeito, não. Eu também acho que não. Acho que ela foi tirando tinta da trave. Eu acho que não tinha jeito, não. Gabi, o problema não é o Andrei nesse momento. O Náutico, o placar é merecido. O Náutico é melhor do que a equipe do Guarani. A gente falou isso aqui durante todo o primeiro tempo. Comandou o meio-campo, dominou o jogo pelo meio-campo. O Guarani não conseguiu sair da marcação da equipe do Timbu. A única jogada foi chutão pro Bruno Santos e o início da jogada foi muito bem lembrado pelo Antônio Lupe. Uma falta desnecessária pelo lateral esquerdo Emerson. O Kelvin estava voltando pro campo e aí ele cometeu a falta. Tava de costas pro gol. Sai a falta, muito bem cobrada pelo Lucas Cardoso. 1-0 com um merecimento. A gente viu o lance só uma vez, também num primeiro momento achei uma falta muito bem cobrada. O Andrei sem condições neste primeiro momento, depois eu vejo o replay, mas vai ter muito trabalho o Marcelo Copertino para poder arrumar essa equipe do Guarani. Não teve posse de bola, não acertou o gol do goleiro Muriel e para piorar toma esse gol no final do jogo. Fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Náutico está na frente, 0 para o Bugrão, 1 para a equipe do Náutico. Opa, vem chegando o Fábio Chaib, o central da bola. Central da Bola. 5 da tarde, 49 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo para o Náutico. O gol no finalzinho da primeira etapa deixa o Timbu à frente. Um gol de falta já aos 48 da segunda etapa, deixando o Náutico à frente do Guarani. E neste momento o Náutico pulando para a 4ª colocação do campeonato. E o reflexo do gol, da má atuação do Guarani, pode ser visto nas arquibancadas, né, Lupi? Já ouço algumas vaias na saída dos jogadores para o intervalo, não é isso? Exatamente, até pelo que o Guarani apresentou
apresentou em campo, né? Agora o Andrei é o último a sair, mas os torcedores que estão aqui bem próximos do vestiário do Guarani reclamam bastante desse primeiro tempo do Bugre, que vai perdendo 1-0 Náutico. O Guarani vai perdendo, portanto, nessa 14ª rodada da Série C, perdendo em casa para o Náutico por 1-0, e a situação vai se complicando para o Guarani. O Guarani, neste momento, evidentemente, se mantém na 12ª colocação por enquanto, ao início da rodada. O Guarani, com 16 pontos, já vê uma diferença grande aí para o G8 da competição. O seu destaque do comentário, Gabi Castro, você falava durante a transmissão que o Guarani não tinha posse de bola, não atacava, não chegava com perigo ao gol do Náutico, e pelo contrário, o Timbu, mesmo com alguns reservas em campo, mostrava mais perigo e acabou vindo esse gol no final da primeira etapa, o Guarani perdendo por 1-0 na saída do intervalo. O Lucas Cardoso marcou o gol do Timbu. O Náutico vence merecidamente, dominou o meio-campo, as ações, não deixou o Guarani saindo jogando, e quando saiu, perigosamente, perdendo a bola, e por pouco o Náutico não marcou antes deste gol de falta. O Náutico teve mais posse de bola, mais finalizações. É inadmissível, em 48 minutos, o Guarani não conseguia acertar o gol do Muriel, sendo que está jogando em casa. Isso mostra o rendimento abaixo, mais uma vez, de uma equipe que não consegue entrar no G8 da competição. Vai ter muito trabalho agora no intervalo para poder encontrar, além de uma formação, mudar a postura do Guarani, porque durante boa parte foi dominado pelo Timbu, que se fosse mais competente já poderia estar 2-3-0. Paulo Sérgio perdeu gol, o Marco Antônio passou da bola num cruzamento. Então esse 1-0 já poderia ter feito com antecedência, demorou, mas aconteceu com justiça, porque o Náutico joga melhor. O Guarani vai ter trabalho no segundo tempo para conseguir virar e de fato entrar na competição. 5h52. No final da primeira etapa também o Floresta abriu o placar contra o ABC, jogando lá no Nordeste brasileiro. Floresta, então, que faz ótima campanha também nessa Série C, está se mantendo, fincando os pés aí no G8 da competição. Neste momento o Floresta assume a 6ª colocação, tem 22 pontos ganhos. O G8 neste momento, no intervalo de jogo, o Guarani perdendo para o Náutico e o Floresta ganhando o ABC. Tem o Caxias com 27, a Ponte Preta 26, o Londrina é o terceiro 23, o Náutico indo para a 4ª colocação também com 23 pontos ganhos, o São Bernardo é o quinto 22, o Floresta chegando à 6ª colocação com os mesmos 22 pontos do São Bernardo, Ipiranga é o 7º com 20 e o Brusque é o 8º com 18 pontos ganhos. O Guarani se mantém na 12ª colocação, tem 16 pontos ganhos. O Guarani que precisa vencer para ainda contar aí com uma sorte, né, nessas rodadas finais, conseguir algumas vitórias a mais também para se classificar à próxima fase da Série C. 5h53. Daqui a pouco eu volto com o Gabi Castro. A gente vai falar mais, esmiuçar essa primeira etapa. O Guarani com pobre rendimento, com pobre performance também, sem muita criatividade, não levou perigo ao gol de Muriel. E na segunda etapa a torcida tá cobrando. Precisa ser diferente pro Guarani conseguir essa virada fundamental na competição. 5h53. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Náutico. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém.
A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Náutico, Central da Bola. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo para o Náutico por 1-0. Gol de Lucas Cardoso aos 48 minutos da primeira etapa. Gol de falta. O Guarani se complicando neste momento na busca aí pelo G8 da Série C. Hoje também temos Série A do Brasileirão. Daqui a pouquinho às 6:30 da noite, lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Botafogo recebe o Corinthians. E os Corinthians está escalado já pensando na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior manda campo nesta tarde e noite, lá no Rio de Janeiro, um time misto. Léo Maná será o lateral direito, Bahia, volante da base do Corinthians, entrará como titular, e um ataque totalmente reserva do Corinthians, com Thales Magno e Ángel Romero. O Botafogo também escalado, mas o Corinthians vai com a seguinte formação: Dorival Júnior escala o Corinthians com Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro, Kaká e Angeleri, Charles, Ranieri, Bahia e Carídio, na frente Thales Magno e Ángel Romero. Às 6:30 da noite também o Santos encara o Sport fora de casa, o Sport tentando a primeira vitória na competição, ainda não venceu, e o Santos escalado com Neymar no meio campo, ao lado de Roleiser, de Barreal e David Washington no ataque, um Santos ofensivo, o Santos tentando essa vitória aí para escapar também da zona de rebaixamento. Neste momento o Santos é o primeiro time no Z4 da competição. Daqui a pouquinho Série A, portanto, 17ª rodada, e você acompanha aqui conosco. Após Guarani e Náutico, a segunda etapa por completo com Rodrigo Bittar para Botafogo e Corinthians. E às 9 da noite, Oscar Ulisses dá o recado para você, direto do Allianz Parque aqui na CBN. Tem Palmeiras e Grêmio, então a Série A também tem muitos jogos legais nesse sabadão, sábado, hoje, dia 26 de julho, dia dos avós. Mas o nosso assunto volta a ser a Série C e esta partida conturbada do Guarani, sem criatividade, um Guarani instável, perdeu na segunda-feira pro Anápolis, reclamou bastante da arbitragem, mas o rendimento já tinha sido ruim, e nessa primeira etapa parece que é o reflexo, a continuação deste jogo contra o Anápolis. O Guarani muito pobre na criação da equipe, e um time que quer se classificar à próxima fase da Série C precisa mudar esse parâmetro, hein, Gabi Castro? Precisa mudar essa ideia. O Guarani tem que ser mais criativo e meter os gols que são necessários. A torcida ficou na bronca aí nessa primeira etapa, o Guarani perdendo por 1-0. Gabi Castro agora vai esmiuçar cada vez mais essa primeira etapa de Guarani e Náutico. É com você, Gabi. O comentário do jogo. Decepcionante é a palavra, viu, Fábio Scheibe? Porque depois do que a gente viu diante do lanterna da competição na última rodada, a gente esperava uma postura muito diferente. O Guarani teve mais uma semana para trabalhar, por mais que o duelo foi segunda-feira, mas hoje é sábado. Então, o Marcelo Fernandes mesmo disse: olha, agora à noite a gente já tá pensando no Náutico. E antes da partida começar, eu já tinha falado aqui, olha, o Kelvin é muito perigoso, ele vai jogar aqui em cima do Emerson, o Vinícius é experiente, é jogador do Palmeiras, você citou aqui que tinha feito o gol mais jovem com a camisa do Palmeiras até antes do Hendrick. Então, os pontos fortes do Náutico já eram sabidos, e me parece de verdade que o Guarani foi surpreendido, porque o Náutico tem esse estilo de jogo. A gente citou a intensidade que é característica do Hélio dos Anjos, hoje o Guilherme dos Anjos no banco de reservas gritando o tempo inteiro, isso já é sabido. O Náutico é uma equipe intensa, faz a linha de marcação alta, e o Guarani não teve nenhuma resposta para nada do que o Náutico fez. O Náutico fez o que quis no jogo. Ele dominou o meio-campo, então mérito do Marco Antônio, mérito do Auremir, mérito do Lucas Cardoso.
A linha alta de defesa do Náutico impediu com que diminuiu o campo e o Guarani não sabia o que fazer. Então, por isso que eu tô dizendo que me parece que o Guarani foi surpreendido. Ele achou que o Náutico ia ficar no campo de defesa, que ele teria posse de bola, que seria mais fácil, porque não é possível. O Guarani não fez absolutamente nada. Ele não chutou uma bola no gol. O Muriel não fez uma defesa. 48 minutos em que o Guarani não acertou o gol. Aliás, já é o terceiro jogo, a gente tá no intervalo, mas o Guarani não fez gol contra o Ituano, não fez gol contra o Anápolis e nos 48 minutos aqui não acertou o gol. Então o Guarani tem um problema seríssimo de criatividade e de finalização no gol. E aí o Náutico, óbvio, depois daqueles primeiros 15 minutos que a gente até elogiou a postura do Guarani, o Cabela falou, olha, a postura do Guarani tá boa. Eu falei, ó, tá boa, mas eu já tinha alertado, não finalizou no gol. O Guarani, por enquanto, tem posse de bola, mas não finalizou, e não finalizou nos 48 minutos. E aí o Náutico percebeu, falou, opa, peraí, o Guarani tem essa posse de bola, mas não tá fazendo muita coisa, não tá assustando o meu goleiro. Então eu vou subir a marcação, e aí o Náutico entrou no jogo. O Arnaldo, lateral direito, muito bem, praticamente um ponta ao lado do Kevin. O Igor Fernandes muito bem jogando ao lado do Vinícius, uma equipe compactada. O Náutico é uma equipe bem treinada, não é à toa que está a 6 jogos sem perder, com 3 vitórias e 3 empates, que está no G8 da competição. É bem treinado, toca a bola, envolve a marcação. E aí o Náutico foi gostando do jogo, o Paulo Sérgio perdeu um gol livre de marcação, o Marco Antônio teve um cruzamento, não conseguiu aproveitar, e o Náutico, ele foi ali, o gol foi amadurecendo, até que na falta boba do Emerson, Kelvin de costas pro gol, tava caminhando em direção contrária, faz uma bela falta o Lucas Cardoso e marca o gol. Guarani deve fazer alterações, Cabela com o seu olhar aqui já me fala, Isaac e Rafael, realmente precisa de alterações. Agora a gente precisa ver qual que é o Isaac que vai entrar. Tem que ser um Isaac ligado, tem que ser um Isaac com criatividade, querendo o jogo, ajudar o Diego Torres. Eu acho que é válido a entrada do Isaac, mas ele tem que querer o jogo. Quantas oportunidades ele teve e ele não conseguiu? Então, qualidade técnica ele tem, as equipes estão voltando, já já a gente vai saber quem saiu, provavelmente, não sei, acho que Gabriel Silva não foi tão bem, o Alisson, zagueiro que tava mancando pra entrada do zagueiro Rafael. O Lupe já tem informação? O Gabriel Silva tava sentindo, né, e o Alisson, né, também tava mancando. Pode ser os dois, eu já vou confirmar aqui pra você, daqui a pouco a placa sobe, mas provavelmente são os dois. Tava sentindo e tecnicamente foi mal. O Gabriel Silva, lado direito do Guarani, não funcionou, mas também não quero ver o Isaac preso nessa ponta direita, porque ele não tem velocidade. Então, que seja um ataque do Guarani que tenha a mobilidade. O Bruno Santos sai bastante da área e quem sabe o Isaac, ele tenha mais presença de área, e o Diego Torres venha buscar essa bola, seja um segundo homem de meio campo. É um Guarani mais compactado para envolver a equipe do Náutico, tem que querer essa posse de bola para chegar ao campo de ataque com qualidade, em condições para o Bruno Santos, que já perdeu um gol, mas é artilheiro, não vai perder o segundo, o terceiro gol. Então dá a bola para o Bruno Santos, só que ele tem que estar mais próximo da área também. É importante ele sair para o jogo, mas o Guarani tem que manter essa posse de bola para que ele esteja em condições dentro da área para poder finalizar. O Náutico também aos poucos já está retornando aqui, então tem que ser uma postura diferente, mas não só a postura, tecnicamente tem que ser um Guarani melhor. Foi muito mal contra o Anápolis, foi muito mal contra o Ituano, foi bem só no segundo tempo. Quem sabe nesse segundo tempo, mudando a cara do jogo, fazendo um gol para poder entrar na partida e aí sim pensar na vitória. De acordo com os 48 primeiros minutos, a vitória está bem distante, mas só tá 1-0 pro Náutico. Então tem totais condições de conseguir o gol de empate e depois a gente pensa numa possível vitória. Até porque Floresta tá ganhando, já tá disparando, o Náutico tá ganhando, já tá distanciando do Guarani. Então o Guarani precisa ficar muito ligado porque o campeonato tá se afunilando e uma derrota hoje é muito prejudicial pros planos de uma classificação. Fábio Chay. Será que é... Oi, pois não, Lupe? Só é o Alisson mesmo, porque ele não tá ali. Camisa 4 vai embora, vai entrar o 14, o Rafael. Eu tô até aqui anotando no meu papelzinho e tá saindo, o Gabriel Silva também não tá ali, com a 7, vem o Isaac com a 20. Será que é hoje que a torcida bugrina verá um Isaac diferente em campo? Você confere aqui conosco, saberá sobre isso e sobre muito mais
A torcida do Guarani pensando no empate, pelo menos um empate, ou até mesmo uma vitória, uma virada, que será essencial para o Guarani buscar esse G8 da competição. E às 6 horas e 5 minutos, você confere a partir de agora. Carlos Cabela vai narrar as emoções dessa segunda etapa, 14ª rodada de Série C. Por enquanto, Guarani 0, Náutico 1. Gol de Lucas Cardoso já no finalzinho da primeira etapa. É com você, Carlos Cabela. Legal, Fábio Scheibe, a bola tá no centro do gramado, o Náutico já voltou por inteiro aqui pro gramado, o Guarani vai se esparramando pelo gramado do Brinco de Ouro, saída de bola pertence à equipe do Bugre nesse segundo tempo, o Guarani que vai defender o gol da entrada principal aqui do Brinco, automaticamente o Náutico com o Muriel fica ali no gol do placar. Torcedor quieto aqui na arquibancada, tô até achando quieto demais, viu, Lupe? Tô até achando quieto demais esses torcedores do Guarani neste momento aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco. Guarani e Náutico. Sai jogando a equipe do Guarani, recua a bola lá atrás com o Andrei, aperta a marcação do Náutico, o Andrei sai jogando aqui pelo lado direito, quem chegava no lance era o Mirandinha, junto dele chega a marcação do Igor Fernandes para botar a bola para fora em arremesso manual para o Bugre. Comecinho de segundo tempo aqui no Brinco. 1-0, o Náutico ganha. Kelvin dá um bicando a bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, de cabeça o Isaac. Ajeita lá pela esquerda pro Emerson, mas ajeitou. Longe do Emerson, direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Náutico. Ô Gabi, o Gabriel Silva é mais atacante do que meia, certo? Certo. O Isaac é mais meia do que atacante. Correto. Então vai povoar mais o meio campo, vai deixar o Isaac enfiado lá no meio. O Guarani perdeu, né? O meio campo na primeira etapa precisa fortalecer. O Isaac precisa ser esse polivalente, né? Precisa ajudar na criatividade o Diego Torres e ajudar no campo de ataque. Como vai ter mais a posse de bola, num primeiro momento ele deve jogar na ponta esquerda, mas não pode ficar fixo lá. Tem que ter a mobilidade dessa criatividade de cortar pro meio. Trabalha mais uma vez o Guarani, chegada do campo de ataque, lançamento. Sobe a bandeira do seu João Machado aqui, lado direito, impedimento marcado no ataque do Guarani, Lupe. E foi um lance bem parecido com o primeiro tempo, né? Na verdade, ele anulou um impedimento do Náutico bem no comecinho da primeira etapa e agora ele anula a jogada pelo lado esquerdo do Guarani. O Emerson, que estava tentando o apoio, estava em posição irregular, segundo o assistente 2. Trabalha a saída do Náutico, tenta o lançamento, a bola sobra com o Guarani, briga por ela o Isaac lá pelo lado esquerdo, chega por baixo para dar um bico na bola, joga lá no campo de ataque o Arnaldo, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, Lucas Cardoso marcou a 47 do primeiro tempo de falta, hein? E que bela cobrança de falta. Trabalha mais uma vez o Guarani no sistema defensivo. Bola recuada lá com o Andrei. Faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele do Paulo Sérgio. A bola vai pro campo de ataque. Dá um bicão na bola o Arnaldo. Tenta de cabeça, o toque foi feito. Chega a marcação do Guarani com falta. Falta em cima do Kelvin. É falta que favorece o Náutico, que não tem pressa nenhuma. Deixa eu ver se eu entendi então a sua explicação, Gabi. Vamos lá. O torcedor do Guarani, ajuda eu, hein, torcedor do Guarani. Manda mensagem aí, ó, no 991869070. Segunda-feira, o Isaac saiu ao final do primeiro tempo, porque ele não conseguiu ajudar o Diego Torres. Não jogou bem, não conseguiu. Aí o primeiro tempo de hoje ele não joga para jogar o Diego Torres ali no meio tentando armar, ele vem pro segundo tempo para ajudar o Diego Torres. Tá na tentativa e erro, é isso, porque o Gabriel Silva, que hoje foi o titular, também não conseguiu ajudar, e o Guarani já atuou com 3 atacantes, então o problema de você jogar com 3 atacantes no primeiro tempo e não conseguir o resultado, é que você não consegue jogar mais ofensivamente, não tem como você colocar 4 atacantes, porque aí você perde ainda mais o meio campo, então você dá um passo para trás, coloca um jogador que ele é ofensivo, mas tem uma característica de meia, para que essa bola chegue com mais qualidade aos 2 atacantes de ofício, que é o Mirandinha e que é o Bruno Santos. Bola recuada pro Andrei, que dá um bicão na bola, vem pelo meio do caminho, Carlinhos de cabeça, volta o Náutico no campo de ataque, Guarani briga por ela, Isaac domina no peito, coloca no gramado, rola a bola ali com o Diego Torres, ele vem caminhando, escapa da marcação no círculo central do campo, perde a bola, recuperou a equipe do Náutico, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, lá pela direita, chegada do Arnaldo, cruzamento, vem pelo meio, Andrei
cai para fazer a defesa o goleiro da equipe do Guarani na saída errada, na bola perdida pelo meio-campo do Diego Torres, o Lupe. Um presente pro Arnaldo, que invadiu ali o lado direito do campo, fez o cruzamento buscando o Paulo Sérgio, mas o André estava mais esperto, fez a defesa. Mais uma vez o Guarani perde a bola ali pelo meio, quem chega rasgando agora é o Auremir, dá um bicão na bola, joga a bola lá fora do campo, só tiro de meta para o Bugrão. 4 minutos desse segundo tempo, hein? 4 desse segundo tempo e o Guarani vai perdendo o jogo, vai se afastando do G8. Trabalha mais uma vez a saída de bola o Cicinho, ele pede alguém ali pela direita, ninguém se apresenta e é claro, tá pedindo alguém aberto aqui para eles sair tocando, não chega ninguém ali, o Guarani joga errado, perde a bola, sobra de bola, Paulo Sérgio à frente da grande área, dominou na perna direita, rolou do lado, ali pelo lado do direito, Marco Antônio chega, a bola espirrada, sobrou pela meia, bateu o Kelvin em cima da zaga, volta a bola pelo meio, chega a zaga do Guarani, dá um bicão na bola para tirar dali, está jogando com o Isaac, escapa da marcação, carrega o Guarani aqui pela direita, tem Mirandinha perto da lateral do campo, ele joga na frente, lá na frente, só tem ali na cobertura o Igor Fernandes, ele carrega na contramão, gira o corpo, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, tem pressa, Cicinho na cobrança, tem jogador caído. Ele manda parar porque tem jogador do Náutico que desabou, me parece que é o Arnaldo que caiu ali pelo meio, não, acho que é o Arnaldo, viu, Lupe? Isso, é o Arnaldo, lateral direito, tá caído. O árbitro autoriza o departamento médico do Náutico a entrar em campo para ver o que está acontecendo com o camisa 2 do Timbu. Soltou algum parafuso ali, eu acho, viu? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Guarani tem 0. Náutico! O Náutico tem 1, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série D, a Inter de Limeira perdeu em casa para o Goiatuba por 1-0. A Portuguesa fez 3-0 no Boa Vista. O Água Santa venceu fora de casa o Pouso Alegre. E também o Monte Azul fez 2-1 para cima do Itabirito. Futebol Globo CBN. Tá tudo bem, o Arnaldo tá fora do campo aqui, mas acho que tá tudo bem com ele, né, Lupe? Aparentemente sim. O Guarani não consegue fazer o domínio, o Isaac perde a bola, corre para recuperar, fica com ela lá pela esquerda, faz o domínio, encosta a marcação para cima, o Náutico tá com 1 a menos nesse momento, o Guarani tem que aproveitar, joga na frente, trabalha mais uma vez, vem pela direita aqui com o Cicinho, na bola recuada, trabalha com Mirandinha, na chegada do Igor Fernandes, para cima dele, domina, pra sair jogando, desvio, arremesso manual para a equipe do Náutico. Arremesso manual pro Náutico no campo defensivo pela esquerda, o Igor Fernandes está por ali. O Arnaldo já voltou ali, tá tudo bem com o camisa número 2, o árbitro pede pressa por Igor Fernandes fazer a cobrança com as mãos, demora uma eternidade, agora sim, faz o arremesso, joga no campo de ataque, sobe de cabeça o Rafael, a bola chega ali com o Kelvin, no círculo central do gramado, faz o break, olha alguém, busca alguém, o lançamento é feito lá pro Muriel. Fica com ela o goleiro da equipe do Náutico sem problema nenhum para botar ordem na casa do Timbu. Que passe feio, hein, Lupe? O Kelvin, camisa número 8, volante do Guarani, tentou ali o camisa 9, o Bruno Santos. O lançamento foi muito forte e fácil para o goleiro do Náutico. Chega mais uma vez para fazer o quarto, o Rafael joga a bola para fora, o Náutico se apresenta no campo de ataque. Vai trabalhando aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez o Igor Fernandes para fazer a cobrança com as mãos. Tem o Vinícius ali perto, tem o Paulo Sérgio pelo meio e tem o Lucas Cardoso lá na ponta canhota. Lucas Cardoso tenta o domínio, sai com bola e tudo, arremesso manual para a equipe do Guarani. 7 minutos e a torcida pede pressa, né, ali pro Cicinho. O Cicinho demora e joga lá para começar de novo. Mas não tem ninguém para ele passar. Tá todo mundo marcado, é um Guarani estático, precisa se movimentar mais, sair da marcação. A gente já citou, a equipe do Náutico é bem treinada, tá bem postada, congestiona no meio campo, você só sai da marcação se você se movimentar. O Guarani precisa fazer algo diferente. 8 minutos, precisa finalizar, precisa chegar ao campo de ataque, precisa ter criatividade. Vai Guarani, vai Bugrão, vamos acordar Bugrão. Precisa da vitória hoje sobre o Náutico, hein? Precisa da vitória hoje sobre o Náutico, hein? Tá se afastando do G8, daqui a pouquinho o Xabi traz a classificação do G8 e onde está o Guarani. Trabalha Bugrão no campo de ataque, o Cicinho faz o break, escapa da marcação do Vinícius, rola a bola pela intermediária por ali com o Kelvin, tenta o passe, chegava por ali o Diego Torres, perde a bola, recupera, Vinícius, domina, faz o lançamento, busca o campo de ataque, lá na frente pro Paulo Sérgio, corre também. Para fazer a recuperação, o Emerson recua com o Andrei, sai jogando pela direita, na saída de bola com o Rafael, mais uma vez toca na bola com o Cicinho, vem Cadi, ali pelo, eu falei pouco o nome do Cadi no jogo e não apareceu no jogo o Cadi, hein? Talvez seja por isso que tá perdendo meio campo o Guarani também, não apareceu no jogo o Cadi.
Acho que eu falei 2 ou 3 vezes o nome dele. Não deu certo essa dupla, Cadi e Kelvin, por enquanto, estão sendo dominados pelos meio-campistas da equipe do Náutico. Sai jogando o Rafael com ela. Ele levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, não tem ninguém, ele toca do lado com o Cicinho, rola a bola com o Kelvin. Ali pertinho do círculo central do gramado, já carrega buscando o lado direito, fez o passe com o Mirandinha, faz o domínio, marcação encosta, devolve, mais atrás com o Cicinho, dá um tapa na bola ali pelo círculo central do gramado com o Cadi, devolve a bola, Isaac recebeu, dominou, Isaac passou lá pro fotógrafo, eu não sei o nome do fotógrafo, que tá lá do lado direito defensivo da equipe do Náutico, Lupe. É o Rafael Silvestre, que inclusive faz parte do departamento de comunicação do Guarani. O passe foi para ele, na verdade o passe era pro Emerson, só que o Emerson não entendeu a jogada, passe errado do Isaac, posse de bola pro Náutico que vence 1-0. E a torcida impaciente na arquibancada do Brinco de Ouro, o Náutico vem para cima, trabalhando ali pela intermediária, na chegada era o Kelvin, não consegue o domínio, o Guarani recupera a bola, vem Paulo Sérgio, o Bruno Santos buscar o jogo, só que faz o passe errado, mas pega uma falta. Falta em cima do Bruno Santos ali pelo círculo central do campo, é falta que favorece a equipe do Bug, tá sentindo camisa 9 ali, Lupe. E ele que foi o principal alvo no jogo passado, né? Na verdade, o primeiro lance foi com ele, inclusive, ele até mostrou o tornozelo que estava inchado na última quinta-feira na entrevista coletiva, mas disse que estava bem e ia pro jogo, tanto é que tá em campo e sofreu a falta. Tem jogador do Guarani no aquecimento ainda lá na lateral do campo, o Guarani joga a bola lá fora. Cicinho, deu de graça a bola ali. Quando a torcida começa a empolgar pra cantar, o Cicinho dá uma pichotada dessa, bem na frente da torcida que tá cantando, e aí para de cantar e vai. E vai mexer o Guarani. Diego Torres está indo embora, Lupe. Com a 10, Diego Torres, argentino 10, vai embora, entra 21. 21 é o Cauã Jesus. Cauã Jesus com a 21 tá no jogo, na vaga do Diego Torres com a 10. Fala, Gabi. Marcelo Copertino perdeu a paciência, né, com o Diego Torres, já perdeu 3 bolas no segundo tempo, muito lento, não deu a dinâmica que o jogo pede. E a equipe do Náutico novamente, né? Ele pega a bola, ele demora, vira o corpo e aí já sempre tem 2 jogadores do Náutico para roubar essa bola. O Cauã tem uma dinâmica maior, uma característica diferente, né? Parece um pouquinho mais atacante do que um homem de meio campo, e aí o Isaac pode ser então esse jogador para ficar mais centralizado. Vamos ver a posição do Cauã e do Isaac em campo. Tem jogador do Náutico caído. O árbitro olha, fala, pode levantar que não foi nada, o departamento médico não precisa, agora ele se levanta, ele tá tudo bem ali com o Vinícius. Tá tudo bem ali com a camisa do Brusete. O Vinícius, a falta para ser cobrada pela equipe do Náutico. Tem ali o Igor Fernandes e tem também o Paulo Sérgio, ele que dá um bicão na bola. Joga lá pro Arnaldo, lá pela direita, faz de domínio, já vai pra tabelinha. Se apresenta ali o Kelvin, domina, recua para começar de novo a equipe do Timbu. Despacha no ataque para ninguém. Linha de fundo, só tiro de meta girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Guarani sai jogando perigosamente ali no sistema defensivo. 11 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar CBN tá assim. Guarani 0 pro Guarani. Náutico. Lucas Cardoso lhe falta 1 pra equipe do Timbu, Chaibe. Central da bola. E com esse resultado, o Guarani se mantém na 12ª colocação com 16 pontos. Neste momento, o Guarani está a 2 pontos do G8. E com essa vitória, o Náutico está subindo para a 4ª colocação. 23 pontos no momento. Futebol Globo CBN. Olha a bola rolada ali pelo meio. Vem Isaac para consertar. A bola chega lá com o Diogo Silva. Faz a abertura lá pro lado esquerdo, por ali. Quem chega para fazer o domínio, tentava sair jogando, era o Emerson. Bola volta pela meia, Rafael. No campo defensivo, o Guarani toca a bola. Se fecha pelo meio ali o Timbu. O Guarani não encontra espaço. O jogador do Guarani não consegue se movimentar para dar opção para receber o passe. Bola volta lá na lateral esquerda, por ali com o Diogo Silva. Recua com o Andrei. Goleirão domina, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Aí chega a zaga do Náutico de cabeça, responde. Timbu vem pro campo de ataque mais uma vez com o Igor Fernandes. Toca no Vinícius. Essa dupla judiou do Guarani no primeiro tempo, hein? Apertou o Guarani demais no primeiro tempo lá pela esquerda e tá de novo. Vinícius e Igor Fernandes. Tá os dois ali, ó, na tabelinha. Vinícius recebe a bola, tá livre de marcação, ele vem caminhando com ela. Dá um tapa na ponta canhota pro Igor. Recebe de volta, faz a tabelinha com o Lucas Cardoso, a bola vai pra fora, o Lucas fica pedindo uma falta, o árbitro diz que não, só tiro de meta, viu, Lupe? O goleiro Muriel tá tão tranquilo no jogo que ele realiza um trabalho de aquecimento, dá uma corrida curta, aí freia, faz um alongamento, aquece, porque o Guarani não assusta o goleiro do Náutico.
1-0 Timbu. Vem pro ataque, Bugrão no ataque, lançamento feito, Arnaldo. No meio do caminho, à frente do Isaac, faz o domínio, gira pra cima do camisa 20 do Guarani, toca na bola, recua, começa de novo, ali na meia-lua da grande área com Carlinhos. Toca na bola, vem pelo meio, adianta demais a bola, o Guarani recupera, e chega Mirandinha, aqui pela direita pra fazer o domínio, encara a marcação, rola do lado direito, trabalhando a chegada do campo de ataque, recebe por ali o Cauã, domina na perna canhota, faz o levantamento lá na segunda trave, forte demais pra fora. Linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Náutico, Lupe. Péssimo cruzamento do Cauã Jesus, camisa número 21. Ele caiu ali pelo lado esquerdo, ainda levantou a cabeça, buscava o Isaac lá no segundo pau, mas nem se o Isaac tivesse 80 metros, ele conseguiria atingir a bola. Tiro de meta para o Muriel. Fala, Gabi. E de fato, o Cauã Jesus que entrou na vaga do Diego Torres, jogando centralizado, mas com bastante mobilidade, tanto que caiu aqui pelo lado direito para poder fazer esse cruzamento, só que ele joga um pouquinho mais ofensivo, ele tá mais próximo do Bruno Santos e aqui do Mirandinha, e aí continua o buraco no meio campo, porque daí ficam os dois volantes, o Cadi e o Kev, também não é fácil, eles não estão bem, mas também não é fácil, e aí fica um buraco, e aí praticamente 4 atacantes, né? Mirandinha do lado direito, Isaac do esquerdo, Bruno Santos e o Cauã Jesus. A configuração 4, 3 do meio com o Cadi, Kelvin e Isaac e os 3 atacantes. É como começou o Guarani, não teve mudança, só de nome. É quase um 4-2-4, porque o Cauã Jesus, ele tá muito próximo dos atacantes também. Então, o Guarani vai ter que correr riscos, mas precisa tomar cuidado e segue sem finalizar, o que é algo muito ruim. Aí o toque de 15. Kelvin sai jogando para a equipe do Guarani, dá tapa na bola, fez o lançamento ali para o Cauã. Ele chega, domina, encontra aberto lá pela esquerda. O Emerson já ajeita a bola na perna canhota, vem para o cruzamento na grande área, sobe Carlinhos de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com Kelvin do Náutico. O Kelvin do Guarani domina no peito, volta a bola lá pela esquerda mais uma vez com o Emerson, que tem a marcação do Marco Antônio para cima dele. Ele faz o giro, domina, busca alguém pro passe, recua para começar de novo no sistema defensivo, Bugre. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN. 15 minutos e meio, o tempo vai passando rapidamente. 15 e meio, segundo tempo de jogo, o placar tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Náutico 1 pro Náutico. Chaibi. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 6:30 da noite, 4 jogos abrem a 17ª rodada da Série A. Tem Botafogo e Corinthians. O Mirassol recebe o Vitória. O Fortaleza encara o Bragantino e o Sport encara o Santos na Ilha do Retiro, que está lotada, viu, Cabelão? Toca a bola, Guarani vem pro campo de ataque ali com o Kelvin. Rola a bola lá pela esquerda, por ali quem trabalha é o Isaac, faz o domínio, devolve, Kelvin, tem marcação pertinho dele que é do Paulo Sérgio. Recua no sistema defensivo, começa de novo ali com o Rafael domina, busca de um lado, dá uma penteada na bola, encontra o Cicinho aberto pela direita, o Vinícius encosta, o Cicinho faz a finta, busca o passe ali pelo meio, vem na intermediária, o Cauã vem buscar o jogo, gira o corpo, gira bonito, escapa da marcação, carrega pela intermediária, preparou o chute de longe, foi lá. Pra você aí, Lupe, domina aí, Lupe! Ah, se não tem a placa, eu saio jogando aqui, ó. Ela veio no pé bom, que é o direito. Só que o chute do Cauã Jesus foi muito ruim. O Guarani não consegue acertar o alvo. Tiro de meta pro goleiro Muriel. Ô Gabi, e no lance anterior, a troca de passes rápida do Guarani, teve a bola recuada pro Muriel, deu pra perceber que a zaga do Náutico também não é tudo isso. Precisa apertar pra ver o que acontece. Não é, o Matheus Silva que a gente conhece, também o outro zagueiro, o Carlinhos, é pesado. Se o Guarani tivesse velocidade, se tivesse uma produção ofensiva, certamente o Náutico estaria em apuro, só que o Guarani não consegue chegar com perigo e vai explorando bola aérea pro Bruno Santos, e aí facilita pros grandalhões, tanto pro Matheus Silva quanto pro Carlinhos. Então a estratégia, na minha visão, ela é equivocada. O Guarani tinha que estar tocando essa bola, acertando o passe, né? Mas explorar a velocidade. Olha, Guarani no ataque lá pela esquerda, lançamento feito pro Emerson na ponta canhota, o Arnaldo chega na cobertura, teve desvio, bola pra fora, escanteio, é lá pela esquerda, favorece a equipe do Guarani, teve um cartãozinho amarelo no meio campo ali, viu, Lupe? 9, Paulo Sérgio, que um dia foi chamado de pistoleiro. Ô, louco. É, bicho, escanteio Guarani, 11, que tá na cobrança, quem que é o 11? É o Mirandinha.
Mirandinha tá na cobrança da esquinada lá pela ponta canhota, vem bola pra grande área, tá todo mundo ali no meio da área, bom momento para o Bugrão, aumenta o volume, torcedor do Guarani, vem bola pra área, Mirandinha na cobrança, perna direita, levantamento pelo meio, Muriel, foi lá, dá um soco na bola, a bola vai sobrando com o Emerson que vai recuar lá no sistema defensivo para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 18,5. Tem arremesso manual pro Guarani lá pela esquerda. Vem bola pra grande área. Tomou distância lá o Emerson. Faz o arremesso ali no bico da pequena área. Passa por todo mundo, não passa pelo Matheus Silva. Ela sombra pelo meio ali com o Bruno. Na verdade, o Paulo Sérgio. Ele para o corpo daquela puxada de freio de mão. O jogador do Guarani vem, atropela ele. É falta para o Náutico no sistema defensivo. 1-0. O Náutico tá ganhando. Lucas Cardoso fez de falta no primeiro tempo. Uma bela cobrança de falta. O Fábio Scheib falou pra nós que dava pro Andrei chegar na bola. Se ele tivesse, eu acho que o posicionamento do Andrei que foi errado. A gente não comentou só o Muriel. Olha o Muriel fazendo asneira. Quase chega ali o Bruno Santos pra mandar pra dentro do gol aí, Lupe. Que recuo traiçoeiro e o Muriel perdeu a passada. É. Se essa bola tivesse o endereço do gol, não sei não, hein? Bruno Santos deu carrinho, mas não conseguiu, vem Náutico. Náutico pela esquerda, o Vinícius joga a bola ali na linha de fundo, tem a marcação e a falta, pra mim falta, hein? O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, trabalha, chegada, Guilherme Fernandes na grande área, o jogador do Guarani, o tal do Kelvin, ele foi chutar a bola bateu no rosto dele, sobrou lá com o Andrei. Já bota no ataque, lançamento é feito na ponta direita, daqui a pouquinho o Gabi fala. Vem no ataque, vem descendo aqui pela direita o Mirandinha. Finta bonita, escapou da marcação, chegou rasgando por baixo. Rasga por baixo ali, parece que era o Auremir que chegava no lance, mas fica caído o jogador do Guarani à sua frente aí, Lupe. A jogada do Mirandinha foi espetacular, ele deu um drible no Carlinhos, que o Carlinhos ficou sem pai e sem mãe, só que a bola correu um pouquinho, aí veio o Auremir no carrinho, dividindo, o lance foi feio, mas o Auremir só acertou a bola. Mirandinha tá caído com fortes dores no tornozelo, escanteio Guarani. Você sabe, Cabela, o Fábio Scheib, ele colocou uma pulguinha atrás da nossa orelha, porque ele falou que foi falha, né? Pois é. Que era uma bola defensável, tá? Não, e aí a gente não. ficou... Falha não, né? Você falou que era uma bola defensável. Isso. Tudo bem, Scheib, não fica nervoso, toma água com açúcar. Toma água com açúcar. E aí o Cabelo, a gente ficou discutindo aqui, tentando rever o lance, achando um replay. Pode ser uma bola defensável. É que a falta ela foi tão bem cobrada que a gente exime o Andrei. Mas de fato, se tivesse posicionado um pouquinho, né, mais pro meio, talvez ele chegasse e fizesse a defesa. Escanteio pro Guarani, é pelo lado direito, vem bola pra grande área, tá autorizando a cobrança. Levantamento feito lá. Como é que é o nome do fotógrafo mesmo? É o Rafael Silvestre. Ah, foi lá pra ele de novo, lá pro Rafael Silvestre. Tá ficando famoso aqui na CBN o Rafael Silvestre, que estão lançando bola pra ele. Foi uma pra você também, né, Lupe? Veio uma pra mim. E curiosidade ou não, as três foi o Cauã Jesus que tocou, viu? Jesus. Eu acho que ele almoçou demais, tá com a perna forte. Pois é, tem alguém mancando aqui, o Mirandinha. Tá mancando bastante o Mirandinha, camisa 11, depois da entrada do Auremir pra cima dele, hein? Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 21 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, Série C do Brasileirão e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Náutico! 1 pra equipe. Ih, olha o Mirandinha, rapaz, deu ali um sombreiro. O tal do Carlinhos vai sonhar com o Mirandinha hoje, hein, ô Lupe? Tomou uma gaia, né? Um drible no meio das pernas e agora um chapéu. Pois é, rapaz. Mas o Náutico tá ganhando, isso aí não adianta nada, né? Não resolve nada. Placar da CBN aqui no Brinco. Guarani! 0 pro Guarani. Náutico! O Náutico também tem 0. Fala, Scheib. Central da Bola. No outro jogo em andamento da Série C, o Floresta vai batendo o ABC por 1-0 pela Copa Paulista. Até respondendo o nosso amigo Beto, seu conterrâneo lá de Americana, tá perguntando quando foi o Rio Branco empatou 0-0 com 15 de Piracicaba, isso pela Copa Paulista, viu, Cabelar? Só corrigindo, eu falei 0 pro Náutico, não, o Náutico tem 1, Lucas Cardoso matou de falta aos 47 do primeiro tempo. Agora, por falar em falta, o tal do Kelvin, camisa número 8 do Guarani, cobrou uma falta, ela foi lá pro fotógrafo de novo, Lupe. Mais um que pegou muito forte na bola. Agora não foi o Cauã Jesus, não, foi o Kelvin.
O pessoal tá batendo muito forte, todo mundo vem pra área, a zagueirada toda vem pro ataque e ninguém consegue colocar a bola dentro da área do Náutico, que vence 1-0. Bola pra fora, arremesso, é manual pro Guarani, lá pela esquerda, o Emerson vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança com as mãos. Lá do lado esquerdo, ele vai fazer um recuo para começar de novo, lá no sistema defensivo com o Rafael. Domina Rafael, já bota no campo de ataque ali pelo meio. O Isaac toca na bola, lançamento é feito, era pro Mirandinha, a zaga do Náutico corta. E o Vinícius leva melhor na dividida com o Cicinho, carrega aqui pelo lado esquerdo. Carregou, buscou linha de fundo, preparou cruzamento, passa por todo mundo. Ela sobra lá do lado direito com o Paulo Sérgio. Ela passou ali à frente do Kelvin. Ele não conseguiu empurrar para dentro do gol, sai trabalhando a equipe do Guarani, fica caído o Paulo Sérgio e o árbitro dá falta. O auxiliar, que estava a 2 metros do lance, não deu nada, Lupe. Não chamou a responsabilidade, o árbitro, que estava mais distante da jogada, foi quem marcou a falta. Agora o assistente vai lá, fala, deixa que eu ajeito aqui a cobrança, pode ficar tranquilo. Falta pro Náutico, lado direito. A falta foi em cima do Paulo Sérgio, bem pertinho ali da bandeirinha de escanteio do lado direito. É falta pro Náutico, é lá pela direita, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Igor Fernandes, saiu aqui da lateral esquerda, foi lá na ponta direita para fazer o levantamento de bola, aqui vem para meio da grande área, tá preocupado o Andrei. Tá preocupado o goleiro do Guarani, torcida do Guarani em silêncio aqui no Brinco de Ouro. É falta pro Náutico, que ganha o jogo por 1-0. 24 minutos deste segundo tempo. Igor Fernandes na cobrança lá pela ponta direita, perto da canhota, levantamento fechado, sobe Andrei. Faz a defesa o goleiro do Guarani para ficar com ele e botar ordem na casa do Bugre. Lupe. Daqui a pouco, camisa número 15, Giovani no Guarani. Vem trocar de novo, vai mexer de novo o técnico interino ou auxiliar que está no banco hoje, né? O Copertino. Vai mexer mais uma vez aí a equipe do Guarani. Tá tentando mexer de algum jeito, tentando fazer com que o Guarani jogue. Sobra de bola com o Kelvin ali no meio campo. Bola rolada lá pela ponta canhota. Trabalha o Guarani na chegada do campo de ataque por ali. Quem chega ao Cauã, tentou o cruzamento, vem bola pra área, passa por todo mundo. O Isaac de longe, ele acompanha, corre com o freio de mão puxado, a bola vai pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Náutico. Fosse outro jogador, saia correndo, nem maluco pra evitar a saída, o Isaac só acompanhou de longe, viu, Lupe? Camisa 11, Mirandinha tá indo embora. Quem entra é o 15, Giovani. Tinha o Paulo Sérgio ali na cobertura também, acho que não conseguiria chegar o Isaac. 11, Mirandinha tá fora, 15, Giovani tá no jogo. Fala, Gabi, qual é o seu olhar para essa substituição? O Cauã Jesus, que entrou bem, tá dando uma dinâmica um pouquinho maior, deve fazer aqui a ponta, e aí do outro lado você tem ainda o Isaac com o Bruno Santos centralizado. Na teoria ele tirou um atacante e colocou mais um homem de meio campo, né? Talvez o Giovani entre para jogar centralizado para tentar frear o domínio de posse de bola do Náutico, congestionar um pouquinho mais e fazer com que o Guarani chegue com mais perigo. Pelo menos a posição que ele tá fazendo o Giovani é isso, né? É um terceiro homem de meio campo jogando aqui mais centralizado. Guarani tenta sair jogando lá pro lado esquerdo, faz o domínio por ali. O Isaac domina, recua, começa de novo, vem ali o Kelvin pelo meio, tem o Cadi do lado, ele prefere o passe pro Cicinho, aqui pela direita, agora sim o Cadi recebe a bola, domina, toca aqui pela direita, Giovani. Primeira participação, toca na bola, recuando, volta ali pela intermediária, mais uma vez com o Kelvin, que vai distribuindo o Kelvin ali pelo meio, lá pelo lado esquerdo, quem chega é o Isaac, domina, puxa pela, não era o Isaac não, faz o domínio, agora sim é o Isaac, era o Emerson que estava por ali, fez a tabelinha, recebe de volta o Isaac, vem na tabela, carregou na linha de fundo, botou na frente, chegou lá na frente, cruzamento feito, sobe a zaga do Náutico, faz a roubada de bola, sobrou com o Guarani, batida do Emerson fora da área, explode na zaga. Bola sobe, desce, vem aqui para proteger o Giovani, faz o domínio com o arremesso manual. Guarani vem para cima, Bugrão, 26 minutos e 50, vai mexer o Guilherme dos Anjos, meu caro Antônio Lupe. Kelvin com a 12 vai embora, entra o 15, o Caion com a 15 tá no jogo na vaga do Kevin, a primeira mexida no Náutico. Começaram a entrar aqueles homens lá que eu falei, lá no começo, Caion em campo, não é Caião? É Caion. Aumentativo? Caião. É, Caião. Vai, Caião, joga aí, Caião, vai lá, Caião. É, Caion. Caion, não é Caião. Caion. Tá pelo menos para o Kelvin e Kelvin. Agora é só o Kelvin do Guarani, que aliás faz um bom segundo tempo. A saída de bola do Guarani melhorou porque o Kelvin entrou no jogo e tá conseguindo distribuir.
trabalha mais uma vez o Guarani no arremesso manual, a zaga do Náutico faz o corte, dá um bico da bola, joga pro campo de ataque, Lucas Cardoso corre ali para fazer a pressãozinha em cima do Diogo Silva, ele recua lá atrás com o Andrei, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 27 minutos e 50, bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão, e o placar tá assim, ó. Guarani 0. Náutico vem pra cima, Vinícius aqui lado esquerdo, pintou cruzamento na área, sobe de cabeça a zaga do Bugre, faz o corte feito, sai jogando o Guarani em velocidade, vem com Giovani, puxando ali pelo círculo central do gramado, foi atropelado. É falta que favorece a equipe do Guarani no círculo central do campo, conferindo o placar do jogo. 0 pro Guarani, 1 pra equipe do Náutico. Chaibe. Central da Bola. O sempre elogiado Gabriel Brazão falhou agora e o Santos vai perdendo por 1-0 para o Sport. O Sport conseguindo a primeira vitória na Série A do Brasileirão. No outro jogo, o Corinthians vai empatando 0-0 com o Botafogo fora de casa. Futebol Globo CBN. Amarelo. Para quem? Auremir, 18 do Náutico. Aí, portanto, mais um amarelo no jogo, terceiro da minha marcação, o terceiro para a equipe do Timbu. 28:50, segundo tempo, trabalha Guarani, campo de ataque, lado direito, com Bruno Santos, faz o domínio, ginga, volta, começa de novo, começa ali pela meia direita com Giovani, toca na bola com o Cicinho, joga pela intermediária, com o Cadi, fez o passe, Kelvin, não consegue chegar na bola sobra com o Auremir, passou, lado esquerdo, Paulo Sérgio, bota para correr, o Vinícius, Lei abriu uma avenida, Vinícius entrou na área, tentou cruzamento, corte do Cicinho por baixo. Bota a bola pra fora, é escanteio para a equipe do Timbu, Lupe. Boa recuperação do Cicinho, lateral direito do Guarani. Tava ficando pra trás na tentativa do Vinícius, que fez o cruzamento, e o Cicinho se atirou na bola e mandou pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Náutico, mas ninguém quer cobrar o escanteio. Vai lá, Gabi, cobra lá o escanteio, porque não tem ninguém no Náutico. Opa, informação, fala, Chaibe, tem gol onde? Tem gol, Fortaleza abre o placar contra o Bragantino na Série A do Brasileirão, e o Mirassol, ninguém para o Mirassol faz 1-0 para cima do Vitória, o Mirassol com a terceira vitória consecutiva. E oitavo jogo, se conseguir continuar assim, oitavo ou nono jogo sem perder, né? O Mirassol. 30 toques, CBN tá marcando 30 minutos deste segundo tempo, escanteio. Quarto escanteio no jogo para a equipe do Náutico, pelo lado esquerdo, vem bola para grande área, levantamento lá dentro, desvio de cabeça, no bate, rebate ali pelo meio, cai Andrei! Faz a defesa, o goleiro do Guarani, depois do bate e rebate ali, não tinha ninguém do Náutico para dar um totozinho na bola, viu, Lupe? Olha, foi um lance bem curioso, porque a bola ficou rebatendo dentro da área do Guarani, depois de um cabeceio do jogador do Náutico, que eu não consegui identificar quem foi, e a bola acabou ficando nos braços do André, mas bem pertinho do gol. Quase o Náutico marca o segundo, vai embora o Kelvin, camisa número 8, entra o 18, Caio Melo, 18 tá no jogo, Kelvin com a 8 tá fora. É a última mexida do auxiliar Marcelo Copertino. Eu estou escutando aqui, tô ouvindo aqui várias vaias. Não sei se é pro Caio Melo que entrou ou é pela substituição que o técnico fez, que todo mundo estava enxergando, como disse o Gabi agora há pouco, estava melhor no jogo o Kelvin nesse momento. Escutei um burro também por aqui, não sei se pro comentarista que elogiou o Kelvin ou pro treinador, então. Mas de fato no segundo tempo eu gostei, tá, do Kelvin. Eu acho que a saída de bola do Guarani melhorou, ele errou um lance aqui que deu o contra-ataque pro Vinícius pelo lado esquerdo, mas no âmbito geral do segundo tempo ele foi bem. No primeiro tempo, como toda a equipe, não. E vamos ver agora, né, com essa última alteração, o Caio Melo para tentar dar essa dinâmica pro meio campo. Vem Guarani pro campo de ataque, pela direita Bruno Santos faz o domínio, cai no gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com Marco Antônio, já faz o lançamento no campo de ataque, ele busca o Vinícius, aberto aqui lado esquerdo, Vinícius tem marcação pra cima dele, do Cicinho, toma frente, recua pro Andrei que dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, sobe o Auremir ali pelo meio, de cabeça ele toca na bola, ela sobra aqui pro lado esquerdo com o Cadi, rola a bola com o Caio Melo, vai trabalhando. E a torcida vai o Caio Melo, ele pegou na bola, a torcida vai o Caio Melo, trabalha mais uma vez, o Náutico vem pro ataque, lançamento feito, a finta do Caion, lá pelo lado, vai Caion, toca a bola lá pela direita, saiu o Caion caiu,
foi pra fora com bola e tudo lá, só tiro de meta pro Guarani, Lupe. E ainda pediu uma falta ali do jogador do Guarani, o Caion. Primeira participação dele no jogo pelo Náutico, tiro de meta já cobrado pelo Bugre. É lá pela esquerda, vem Guarani, vai tentando buscar o gol de empate, o Guarani tá perdendo por 1-0, resultado horrível pro Guarani nesse momento da classificação da Série C do Brasileiro. Trabalha ali com o Caio Melo, domina a bola pela meia esquerda, busca o passe, tocou do lado, recebeu de volta. Fez o passe ali com o Cadi rola pelo círculo central do gramado com o Rafael, que vem pro campo de ataque, abre pela direita com o Cicinho já domina, rola a bola ali com o Caio Melo, faz a finta, escapa da marcação, fez o passe, Caio Melo pede que se desmarque ali pelo meio para fazer o passe, lá na ponta canhota o Emerson recebeu o cruzamento rasteiro, por baixo chega para fazer o corte o Matheus Silva para sair jogando a equipe do Náutico, vai brigando pela bola lá, não. Agora o auxiliar demorou 1 ano e meio pra dar, deu pro Guarani, o banco de reservas inteiro do Náutico ali, ficou pé da vida ali, viu, Lupe? Porque o Caion, que tava no lance, saiu com a bola e aí depois o jogador do Guarani ficou com ela, só que ela já tinha saído, por isso o árbitro marcou o arremesso lateral pro Bugre. E é Bugre no ataque com o Caio Melo ali pela meia, toca na bola pro Isaac, Giovani de frente pro gol, bateu longe do gol. Só tiro de meta, Lupe. Tinha espaço o Giovani, camisa número 15, só que ele tentou jogar a bola no ângulo, né? Tirar do goleiro Muriel, só que acabou tirando demais. A bola foi por cima da meta do camisa 19 do Náutico, que já coloca a bola em jogo. Sai jogando o Náutico, campo defensivo lá pela direita com o Matheus Silva. Zagueirão sai jogando com ela, vai trabalhando. A saída de bola, bota a bola com o Caion, já recebe lá, é o Arnaldo para fazer o domínio, vem carregando pro campo de ataque, Caion tá pelo meio, o lançamento era lá na frente pro Paulo Sérgio, quem chega por baixo da zaga, do Bugre para cortar, Giovani na sombra, pela meia, faz a tabelinha, Cicinho recebe e recua. Ô, Cabela. Oi, fala, Chaibi. Você perguntou há pouco sobre o Mirassol, e o Mirassol está chegando ao 8º jogo sem perder, lembrando que 2 jogos ainda nesta trajetória foram cancelados, né, adiados devido à Copa do Mundo de Clubes, e nesse momento o Mirassol está assumindo a 5ª colocação da Série A do Brasileirão com 27 pontos. E 2 jogos a menos, é isso? Exatamente. Meu Deus do céu, 34,5, toca a bola Guarani, tenta sair, adianta a marcação, a equipe do Náutico, Guarani tenta chegar no campo de ataque, lançamento é para o Bruno Santos. Na verdade, todos os lançamentos que chegaram pro Bruno Santos no jogo inteiro, ô Gabi, é o famoso lançamento se vira aí, pra não falar outra coisa. Pega essa bola quadrada aí, né? Essa que é a verdade. Não é à toa que o Bruno Santos tá cansado. Correu uma barbaridade e correu atrás da bola, porque a bola mal chegou nele, né? Era bola, lançamento para ele dividir pelo alto. Quando ele recebeu, tava isolado, tava sozinho, precisou sair da área. Em condições mesmo, foi só aquela bola no peito dele que por pouco ele não marcou o gol. Então a verdade é que um segundo tempo muito fraco. E é culpa do Guarani, porque o Náutico tá na dele, o Náutico vai gastando tempo. Nós temos 35 minutos e nós temos 2 finalizações do Guarani, 2 para fora, do Cauã e do Giovani, que passaram longe do gol. 35 minutos que o Guarani não acertou o gol novamente, já não acertou o gol no primeiro tempo, não acertou o gol no segundo tempo e o Náutico finalizou uma vez. Então em 35 minutos nós tivemos 3 finalizações, é muito pouco, é um jogo de muitos erros. Se o Vinícius fosse mais jovem, tivesse mais perna, já poderia ter feito o segundo, o terceiro, porque ele tem muito espaço aqui pelo lado esquerdo, ele consegue puxar contra-ataque, o Náutico já vence o marcador, mas quando chega é com perigo. Então é um Guarani que vai pro abafa, vai nos últimos minutos, mas ainda falta, e o Bruno Santos precisa entrar no jogo logo. Mexe! Vai lá, Lupe! 3 no Náutico, 18 Auremir foi embora, entrou 41 Samuel, saiu 10 Lucas Cardoso, entrou 22 o Enderson, ex-Guarani, e saiu também o Paulo Sérgio com a 9, entrou 80 Bruno Mezenga, 80 Wenderson, com a 22 e Samuel 41 estão no jogo. Muito bem, mexeu aí o técnico dos Anjos. É o Guilherme que tá no banco, é o Hélio que tá fora do banco, mas mexeu aí e botou sangue novo aí, né, Gabi? É isso, de pai para filho, e aí troca os 2 atacantes, deixa só o Vinícius, capitão, pelo lado esquerdo, né, que tá chegando com perigo apesar do cansaço. Já tinha tirado o Kelvin, tira o Paulo Sérgio agora também, experiente, né? Entra o Bruno aí como centroavante, e o Enderson é um jogador voluntarioso, mas tem característica de volante, então dá uma fechada ali, deve jogar o Bruno Mezenga isolado no ataque,
num 4-5-1 nessa reta final de partida. Tem falta o Guarani lá pela esquerda, vem bola pra grande área. Caio Melo tá na cobrança, tá todo mundo na meia-lua. É bom momento pra equipe do Guarani, 37 minutos deste segundo tempo, hein? 1-0, o Náutico tá ganhando. Caio Melo na cobrança da falta, autoriza o árbitro. Caio Melo na batida, levantamento. Foi lá, Muriel, pegou, segura, solta, pega mais uma vez. E o árbitro pega uma falta em cima do Muriel. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 37 minutos e 50, sai jogando o Náutico, campo defensivo com Matheus Silva, faz o lançamento errado, recupera o Bugrão, bota na frente, chegou Giovani na cara do gol, tentou fazer um passe, perdeu a bola! Perde a bola, Caio Melo recupera, recebe de volta na tabelinha, Caio Melo com ela, faz a abertura lá pela esquerda, trabalha, chegada do Guarani, vem pra cima, desperdício, uma excelente oportunidade, a bola voltou lá pelo lado esquerdo, cruzamento da grande área, sobe a zaga, faz o corte, o Igor Fernandes ali pelo meio, toca na bola de cabeça também, o Anderson, bate na bola, briga por ela, sobe, desce, a bola vai sobrando mais uma vez pra equipe do Guarani, mas perdeu uma bela chance o Giovani, hein, Lupe? Ele não é atacante, né? E quando a bola caiu nos pés do Giovani, ele ficou até meio perdido, tentou dar um drible, mas tinha um 3 do Náutico em volta dele. Bruno Santos, que é o 9 mesmo, tá jogando pelos lados do campo. Cabela, a hora que ele for dormir, ele vai no travesseiro e vai pensar assim, por que eu não chutei? Eu tenho certeza que ele tá arrependido. Pois é, trabalha Guarani novamente, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, Muriel! Se ele deu um toque na bola, ela entra, ele conseguiu fazer um toquinho, a bola escapuliu, foi pra fora e escanteio, Lupe! É, gramado molhado, a bola tá escorregando e quase que o Muriel acaba marcando um gol contra. Ele foi fazer a defesa, a bola acabou escapando, escanteio Guarani, Caio Melo na bola. É pela direita, vem bola pra grande área, Caio Melo no cruzamento lá no meio da área, sobe a zaga do Náutico para fazer o corte, sobra ali pela intermediária, Emerson, devolve a bola na área, sobe Igor Fernandes de cabeça para fazer o corte, ela vai sobrando com Mezenga, recua, Vinícius dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, o Anderson tá chegando ali, tá chegando também a marcação, bola recuada pro Andrei, fala Chaibe, tem gol aí Chaibe? Anunciando o gol de empate do Vitória justamente contra o Mirassol, agora Mirassol 1, Vitória 1, gol de Baralhas. Vocês secaram tanto o Mirassol. Coitado. Fica falando do Mirassol aí, tá vendo? Fala, tá vendo só, fala muito, 39,50. A torcida tá ficando impaciente, estamos chegando a 40 minutos desse segundo tempo, o Guarani tá perdendo o jogo por 1-0, tá se complicando na classificação ainda mais, e a torcida vai ficando pé da vida. Segue rifando a bola, né? Agora foi o Cicinho, pra absolutamente ninguém na área, chamou a bola de perigo, mandou pra longe, ficou fácil pra equipe do Náutico. Rouba a bola, Guarani, desce pro campo de ataque, lá do lado esquerdo, faz a tabelinha, recebe de volta ali o Isaac, protege a bola, inverte a jogada, encontra o Cicinho, aberto pela direita, torcedor se levanta aqui no brinco, Cicinho, cruzamento na grande área, desceu de cabeça na trave! Subiu a bandeira, o impedimento tá marcado, o árbitro deu vantagem, tem vantagem, impedimento assim, desse jeito? Nunca vi isso. Tá jogando o Náutico, mas a bola explodiu na trave, não entrou de dó e o árbitro tava dando impedimento. O auxiliar, Guarani já recupera a bola com o Cadim, bota aqui pelo lado direito com o Cauã. Ele faz a finta, carrega na linha de fundo, tenta cruzamento, rasteiro, por baixo chega. Pra fazer o quarto, o Matheus Silva e o Arnaldo vai à loucura ali no meio da área, Lupe. E quase o Guarani empata, mas o lance já estava parado, marcando impedimento o assistente. O Guarani quer o gol de empate. Dessa vez o Matheus Silva no carrinho acabou evitando que o cruzamento chegasse dentro da área do Timbu. Escanteio, mais um pro Guarani, Caio Melo na bola. É o quinto escanteio no jogo para a equipe do Guarani. Caio Melo tá na cobrança pela direita. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Tá autorizada a cobrança, Caio Melo, perna direita, levantamento, segunda trave, a bola tá viva, lá no meio da área, vai sobrando lá pela esquerda, por ali, com o Bruno Santos, devolve a bola na área, desvio de cabeça pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Timbu, Lupe. Aproveito para passar público e renda, público total 4.036 torcedores, 4.036 torcedores, renda R$61.630. E uma das organizadas do Guarani, na verdade, as organizadas do Guarani já começam a se posicionar ali próximo ao vestiário do Guarani e o torcedor grita vergonha nas arquibancadas. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar está assim, ó. Guarani 0 para o Guarani. Náutico. Lucas Cardoso 1 pro Timbu. Chaibe.
Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, o Sport Recife vai batendo o Santos por 1-0. Mirassol e Vitória empatam por 1-1. Fortaleza fazendo 1-0 para cima do Bragantino e Botafogo e Corinthians empatam por 0-0. Rodrigo Bitar vai narrar a segunda etapa para você dessa partida aqui na CBN. Futebol Globo CBN. A fase quando é ruim, né? Você vê o Santos, né? Não ganha, no Santos tá tentando reagir. Quando vai perder pro Sport, que não ganhou nenhuma ainda. Tá perdendo pro Sport, não ganhou. Não acabou o jogo, hein, gente? Mas, ó o torcedor. Ó o torcedor. O torcedor perde a paciência aqui no Brinco de Ouro. Guarani recupera a bola no escorregão ali do Arnaldo. Guarani vem pro campo de ataque, chega com o Emerson, toca na bola com o Isaac, faz o domínio, marcação vai pra cima dele, apertado ali o Isaac, tenta o passe, bola enfiada lá na frente pra ninguém. Ninguém, só acompanha lá o Matheus Silva, a bola vai pra fora, é arremesso manual que favorece a equipe do Timbu, é lá pela direita, 43. O Fábio Scheibe só fala pra nós, o Náutico tá indo a quantos pontos? Sabe, daqui a pouquinho vem falar pra gente aqui quantos pontos o Náutico tá indo a 23, eu acho, o Náutico, e o Guarani tá ficando com 16, tá abrindo muitos pontos ali, e há 2 rodadas atrás era 1 ponto apenas a diferença entre as 2 equipes, né, Gabi? Se o Guarani vencesse o Ituano, poderia ter entrado no G8, se vencesse o Anápolis, poderia ter entrado no G8, se vencesse hoje, poderia pelo menos dormir no G8, vai desperdiçando oportunidades, o G8 vai ficando cada vez mais distante, e o Guarani, na verdade, não tem futebol de G8, por isso que não entra. Neste momento é 2 pontos a diferença ali pro último colocado no G8, pro 8º colocado, o Guarani, 2 pontos, mas é só 2 pontos, Cabelo. Mas não jogou ainda, né? O Guarani tá fazendo o seu 14º jogo, os demais tem tudo 13 jogos ainda. Se vencer, o Guarani vai se complicando, vai abrindo muitos pontos e vai diminuindo os pontos em disputa, né? Depois desse, só 15 pontos em disputa. Então o Guarani... E tem um derby pela frente. E o próximo jogo é um derby, na casa do adversário do principal rival, que é a Ponte Preta. Trabalha o Guarani na chegada do campo de ataque, 44 minutos deste segundo tempo. Lá pelo lado esquerdo, toca na bola, vem por baixo, Caio Melo, no bico Nelo, desvio, bola pra fora, arremesso é pro Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais 5. Opa, vamos já 50 neste segundo tempo. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Guarani. Ali pelo lado esquerdo, quem tenta tocar a bola, tentava ali o Giovani, a bola foi pra fora, de graça pra equipe do Náutico. A torcida, toda vez a torcida vai. E a torcida do Timbu faz a festa aqui, né, Lupe? É a torcida do Náutico que marca a presença aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Comemora por enquanto essa vitória do Náutico em cima do Guarani aqui no Brinco. Arremesso manual, o Arnaldo chega na cobrança, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Quem chega para fazer o corte é o Diogo Silva, toca do lado, curtinho, trabalha a saída mais uma vez. O Guarani vem pelo círculo central do gramado com o Cicinho. Marcação tá ali, vai acompanhando o Enderson, vai acompanhando ele toca na bola, vem pelo meio. O tal do Carlos, não entendi nada, viu? Eu não sei se ele tentou dar um peixinho com a bola rasteira, se ele caiu. Do nada, ele apareceu ali no meio da frente da bola ali, quase foi de cabeça numa bola rasteira, meu Deus do céu. Trabalha o Guarani no ataque, lançamento feito, Bruno Santos, bola muito forte. Muriel vai ficando lá com a bola dominada, o goleiro da equipe do Timbu, 45, quase 46. Vamos a 50 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Náutico tá ganhando o jogo. O gol foi de falta do Lucas Cardoso aos 47 do primeiro tempo. O Muriel joga a bola pro campo de ataque, o André vai ficando com ela, já repõe ali para saída rápida com o Diogo. Diogo Silva, o jogador do Guarani, vai carregando ali pelo meio. Ô, Cabela. Oi. Nesse momento, o Guarani na 12ª colocação, a 2 pontos do G8, e pela frente tu vai ter a Ponte Preta fora de casa, o Ipiranga em casa, o ABC fora, o Confiança em casa e fecha contra o Tombense fora de casa. O 8º e o 7º colocado aí, e quem são o 7º e o 8º colocado nesse momento e quantos jogos tem cada um? O Ipiranga é o 7º colocado com 20 pontos, tem um jogo a menos, evidentemente, vai fazer esse jogo da rodada nesse domingo, enfrenta hoje, 7h30 o Retrô fora de casa, e o Brusque é o 8º colocado, encara o Botafogo da Paraíba fora de casa na segunda-feira, 7h30. Guarani no ataque, lançamento feito aqui pela direita, Cicinho, recebe a bola, faz o domínio, tem Caio Melo, ele prefere o cruzamento na grande área, desvio de cabeça, subiu a bandeira, tá valendo nada, bandeira sobe, marcado o impedimento do Rafael no ataque, Rafael passa do lado, fala um monte, e a gente não tem aqui
o VAR, então ficou impedimento, né, Lupe? Ficou impedimento. O Guarani pôs a bola na rede com o Rafael de cabeça, mas o árbitro assistente de número 2, João Fábio Machado, do estado do Paraná, anula o gol do Guarani. Essa eu jogo no colo de Fábio Scheibe. O Scheibe tá com o replay lá, pode ver. Apesar que, né, não sei se vai ajudar muito, né? Pois é. Aí tá virando rotina, né? O Guarani no final do jogo com gol anulado, foi assim diante do Ituano, bola na trave, pressionando, e hoje novamente agora com o Rafael. Pois é. O Scheibe tá lá vendo o replay lá, se passar você só não comunica, Scheibe. Estamos aguardando nesse exato momento, vai ser... É aquela câmera frontal, aquela câmera de frente, né? De longe, mas parece que tá impedido realmente nessa câmera por cima, viu, Cabelão? Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani no campo de ataque aqui pelo meio. Vem chegando, Caio Melo, rola a bola pela direita com o Cicinho. 48, toque CBN tá marcando o Cicinho. Faz o lançamento lá no campo de ataque. Bruno Santos briga por ela, briga também Carlinhos. Chega por baixo para dar um bico na bola. Joga a bola para fora, revista Emanuel para a equipe do Guarani. O Cicinho na cobrança joga no sistema defensivo. Começa ali com o Cadi. Cadi rola a bola lá pela esquerda, por ali com o Diogo Silva. O Rafael virou centroavante, vai lá pra área, pintou cruzamento na área, só que a bola tem que vir alta, né? Sobe ali meia altura, faz a zaga, fica fácil pra zaga fazer o corte, rasga Ardaldo, dá um bico da bola, joga pro campo de ataque. 48,5. 1-0, o Náutico tá ganhando. O Guarani vai se complicando ainda mais na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Bola espirrada, volta ali atrás com o Cicinho. Ô Scheibe, dá uma olhada aí, quantos pontos o Guarani fica do primeiro da zona de rebaixamento, que agora passa a ser importante também. Apenas 3. Apenas 3 pontos. E joga ainda na rodada ainda o primeiro ali da zona de rebaixamento? Sim, o Anápolis fora de casa contra o Figueirense, mas tem muito time no meio ainda, viu, Cabelão? Vai tocando a bola ali, equipe do Guarani. Rola a bola lá pela esquerda. Caio Melo recebe lá do lado esquerdo. Já joga a bola para a grande área. Lançamento feito. Rafael desvia de cabeça. Espalma, Muriel. Defesaça do goleiro da equipe do Náutico. Bota a bola pra fora, quase o Guarani empata o jogo. Tem arremesso, é lá pelo lado esquerdo. Vai por ali o Emerson. Vai jogar a bola na grande área. Toma a distância pro arremesso. O árbitro manda ele voltar um pouquinho mais atrás ali. O Emerson toma a distância de novo. Vai pro arremesso manual. Agora sim, arremessou pro meio da grande área. Sobe a zaga, tá viva a bola ali pelo meio. Faz a proteção, pede a falta, pede o pênalti ali. O Bruno Santos cai no gramado. Lupe, tá no gramado aí, Lupe. Achei que não foi nada. Lançamento feito, bola pra fora. Outro manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Vai no abafa o Guarani, né? Por que deixa pra fazer o abafa no final? Faz antes. Muito tarde, exatamente. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Deu Náutico pra cima do Guarani. 1 pro Náutico. Gol do Lucas Cardoso aos 47 do primeiro tempo, cobrando falta. 1-0, o Náutico ganha o jogo. Central da Bola. 6h56, péssimo resultado pro Guarani dentro de casa no Brinco de Ouro da Princesa, perdeu por 1-0 para o Náutico, o Náutico marcando com Lucas Cardoso no final da primeira etapa. O Guarani vê o G8 se distanciar ainda mais, tem muito jogo pela essa rodada ainda, mas o Guarani neste momento a 2 pontos do G8 e o sonho de classificação fica mais distante. A próxima fase da Série C. Antônio Lupe no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, relatando aí o comportamento da torcida e a saída dos jogadores, Lupe. Acredito que ninguém vai falar, né? Ela já passou, tá passando todo mundo, quem vê. Agora quem vai passando é o Gabriel Silva, já passou o Isaac, já passou agora o Diego Torres, Mirandinha mancando, tá indo embora, também não quer falar, fez um sinal de negativo. Dificilmente nós vamos conseguir ouvir alguém do Guarani depois dessa derrota em casa para a equipe do Náutico. O Guarani vacila mais uma vez, deixa de pontuar em casa e com isso vai ficando cada vez mais longe. Vamos ver se o Rafael vai falar. Rafael, por favor. Tudo bem, a gente respeita a decisão dos atletas, não estão falando com ninguém da imprensa, o último é o Andrei. Vamos ver aqui. Tudo bem, vamos respeitar o Andrei, também não quer falar, fez um sinal de negativo aqui com os repórteres. Só tem mais um ali que eu acredito que é o Diogo Silva, zagueiro, que tá falando com a transmissão. Aqui do restante ninguém quis falar, viu, Scheibe?
Momento conturbado, momento instável do Guarani na competição, justamente na parte final dessa primeira fase. O Guarani com 16 pontos se mantém na 12ª colocação, a 2 pontos do G8. O Guarani que tem mais 5 jogos pela frente, podendo chegar com 5 vitórias, né? Com difíceis 5 vitórias em 5 jogos, chegaria a 31 pontos. Pelos nossos cálculos, viu, Gabi Castro? A gente pensava em 28, 29 pontos. Sim. A campanha do Guarani até o final do campeonato tem que ser quase perfeita para buscar essa classificação, né? Vai ter que fazer o que não fez na competição inteira, né? O Guarani tem 4 vitórias e ele precisa, não sei se 5 vitórias, mas talvez as mesmas 4 vitórias, só que agora em 5 jogos. Então, um aproveitamento de pelo menos 90%. É uma classificação que vai escapando entre os dedos, e o que revolta e deixa o torcedor mais triste é porque era possível chegar nesse G8 da competição. O Guarani não tinha uma sequência complicada. Poderia ter vencido o Ituano aqui no Estádio Brinco de Ouro, poderia ter vencido o Lanterna da competição e hoje poderia ter jogado melhor. A vitória seria uma outra história, mas se jogasse bem, a gente poderia ter falado de um Guarani hoje com os 3 pontos. Só que mais uma vez foi uma exibição muito ruim do Guarani. Foi dominado no primeiro tempo com menos posse de bola e menos finalização, e no segundo tempo o Náutico apenas administrou. Então, se for olhar só a estatística do segundo tempo, vai achar que o Guarani ele conseguiu pressionar, que fez isso, fez aquilo, e na verdade não. Foi uma posse de bola do Guarani muitas vezes nula entre os zagueiros, entre os meio-campistas. A única finalização do Guarani, a única defesa do Muriel foi num cabeceio do Rafael, do zagueiro, que entrou no decorrer da competição. Então isso mostra que mais uma vez o poderio ofensivo do Guarani carece. E aí, talvez de uma estratégia melhor, de uma criatividade, passa pela comissão técnica, passa pelos atletas que estão em campo. É o 3º jogo consecutivo que o Guarani não marca gol e o campeonato está se afunilando, restam apenas 5 jogos. Para aquele otimista, para o torcedor otimista, para a comissão técnica, para os atletas, resta apenas a matemática, porque em campo o Guarani não dá mostras de que vai conseguir a classificação. Parece que o Guarani se tocou que a derrota estava vindo justamente no final da partida e acabou marcando impedido, né? O gol do Rafael também de cabeça, e o Bruno Santos também pôs uma bola na trave, o lance estava irregular também, impedimento do Bruno Santos, mas as duas principais também, além desse daí que você falou que é a defesa do Muriel, teve essas 2 oportunidades, os 2 também estavam impedimento, né, Gabi? O que é muito pouco, Fábio Chaves. Muito porque pouco, é óbvio, no final da partida ainda, né? Você joga em casa, você tá perdendo o marcador. O mínimo é você chegar próximo à área, o mínimo é através de um cruzamento, um cabeceio. Então, o Guarani tentou isso o jogo inteiro, lançamento, bola pro Bruno Santos. Eu falei isso durante toda a partida, um futebol muito pobre do Guarani. É muito pouco ficar dando chutão pro Bruno Santos. Falta jogada, ultrapassagem do Cicinho. O Cicinho hoje ficou só preocupado defensivamente, mal passou do meio-campo, não conseguiu chegar à linha de fundo. O Emerson, que a gente sabe que é um bom jogador, que tá em crescimento, renovou o seu contrato, foi comemorado, mas hoje foi muito mal, não conseguiu também passar do meio-campo, muito poucas aparições até a linha de fundo. Então, quando você não tem os laterais, quando os pontas não estão inspirados, então Gabriel Silva fez uma partida muito abaixo, o Mirandinha no segundo tempo melhorou, mas daí foi substituído também. Então é muito pouco, é pouco rendimento, são poucos lances de perigo. É mais na base do abafa, porque tá perdendo o jogo, uma bola rebatida ali, você consegue fazer a defesa. Então vai ter que rever muito o Marcelo Fernandes durante toda a semana, criar uma estratégia, porque a Ponte ela tem dificuldades em casa também. E aí vai ter que estudar muito as últimas partidas, o que os adversários fizeram contra a Ponte no estádio Moisés Lucarelli, para tentar copiar alguma coisa, deixar a Ponte desconfortável, o Guarani ter um resultado positivo. Mas é muito pouco. Numa reta final de Campeonato Brasileiro da Série C, a postura do Guarani tinha que ser diferente. Tinha que estar aqui, ó, vencendo Ituano em casa, vencendo o Lanterna fora de casa, todo jogo em casa do Guarani tinha que estar com 3 pontos para entrar no G8 e entrar motivado, entrar com moral no G8, mas não é o que se vê. É um Guarani em baixa, tava 6 jogos, né, sem perder recentemente, agora já vai pro 4º jogo sem vitória, porque tem um empate diante do Londrina e depois Ituano, Anápolis e agora o Náutico. Então, numa reta final, 4 jogos sem vencer, com esse futebol e sem entrar no G8 durante toda a competição,
tudo leva a que o Guarani não vai conseguir essa classificação, vai ter que melhorar muito nas últimas 5 rodadas para poder entrar. Talvez, Fábio Scheib, né, neste cenário de pessimismo, o derby pode ser esse divisor de águas, pode ter este efeito. É um jogo complicadíssimo, é um jogo fora de casa, mas antes da transmissão nós falamos sobre isso, né? Que o derby, ele pode fazer com que a equipe que está mal consiga fazer essa reação, quem tá bem, uma catástrofe e cair, enfim, o Guarani vai ter que se apegar a isso durante esta semana pro derby ser o divisor de águas, mas vai ter que jogar muito melhor do que tá atuando. Para informar que aos 50 minutos da segunda etapa, o ABC empatou contra o Floresta, terminou 1-1. É um pouco, dá uma aliviada na situação do Guarani, nem tanto, né? Porque o Floresta chega a 20 pontos ganhos, nesse momento tá 4 pontos do Guarani, o Floresta é o 7º colocado, troca de posição com o Ipiranga também tem 20 pontos, mas nesse momento o Guarani a 2 pontos do G8, porque o Brusque é o 8º colocado, tem 18 pontos, fecha o G8 da competição. Pela Série A do Brasileiro tivemos gols, o Botafogo abriu o placar contra o Corinthians, gol de Arthur Cabral lá no Rio de Janeiro, 34 minutos da primeira etapa, Botafogo vai vencendo o Corinthians, lembrando que a segunda etapa você confere aqui conosco na CBN, Rodrigo Bittar dá o recado pra você. O Fortaleza fez 2-0 pra cima do Bragantino, o Mirassol está empatando com o Vitória por 1-1 e o Sport Recife que tá conseguindo a primeira vitória na competição, tá vencendo o Santos por 1-0. Gol no início da primeira etapa, numa falha do sempre elogiado Gabriel Brazão. Foi sair jogando, bateu no jogador do Sport, a bola sobrou sozinha pro atacante, que só rolou pro Leão abrir o placar contra o Sport. Neymar está em campo, uma chuva muito forte lá na Ilha do Retiro. E às 9 da noite, o Palmeiras encara o Grêmio. Esses jogos da 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Antônio Lupe está se movimentando, está se dirigindo ao vestiário do Brinco de Ouro da Princesa. A gente espera de uma palavra do Copertino até a hora que conseguimos entrar na partida do Corinthians e Botafogo. A gente fica na expectativa aqui. O Antônio Lupe a qualquer momento pode chamar diretamente do vestiário do Brinco de Ouro. Mas antes disso, Marcelo Abreu me chama aqui, temos um intervalo para cumprir, então um break aqui na CBN, daqui a pouco a gente volta, vamos falar bastante sobre essa derrota do Guarani, 1-0 para o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Náutico. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Fique ligado, o sinal da EPTV tá ainda mais fácil de sintonizar. Com uma antena digital, você pode ter o sinal da EPTV mais rápido, fácil e de graça. É simples de configurar, mas se pintar dúvida, chame um antenista de confiança. Depois de feita a configuração, é só colocar no canal 12.1 e aproveitar a programação da EPTV. Saiba mais em eptv.com.br. EPTV, a gente vive com você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Guarani e Náutico. Central da Bola. 7h08, depois de um resultado decepcionante para a torcida bugrina, a derrota em casa para o Náutico por 1-0, que coloca um balde de água fria nas pretensões do Guarani de chegar ao G8 da competição. O Guarani perdendo em casa por 1-0. Neste momento, o G8 da Série C do Brasileirão, com 2 jogos realizados nessa 14ª rodada, com a derrota do Guarani em casa para o Náutico e com o empate do Floresta com o ABC, o G8 da competição da Série C tem um Caxias na liderança, 27 pontos. A Ponte Preta é a vice-líder, tem 26. Os dois se enfrentam amanhã lá no Estádio Centenário. A CBN conta a história desse jogo aqui pra você também. Terceiro colocado é o Londrina, tem 23. O quarto é o Náutico. Com essa vitória, o Náutico chegou à 4ª colocação, 23 pontos ganhos. O quinto colocado é o São Bernardo, 22. O Ipiranga é o sexto, tem 20. O Floresta é o sétimo, também com 20. E o Brusque fecha o G8 com 18 pontos ganhos. O nono colocado é o CSA, que também tem 18. O Ituano é o 10º, 17. O Botafogo até o 11º com 16. O Guarani se mantém na 12ª colocação, 16 pontos ganhos. Na parte de baixo, o Z4 da competição tem Anápolis, 13 pontos na 17ª colocação. O Retrô é o 18º com 12. Itabaiana, o vice-lanterna, tem 11 pontos. E o Tombense é o lanterninha com 11 pontos nessa Série C do Brasileirão. 7h09. Vamos mais uma vez para o Brinco de Ouro da Princesa. Antônio Lupe, você está aí no vestiário do Brinco de Ouro da Princesa, Lupe? Sim. E aí, a movimentação por aí, tem alguma reclamação? O pessoal tá na bronca, aí a torcida tá na bronca, os jogadores já pararam aí, alguém vai falar algo, vai dar o detalhe dessa partida aí pra você, qual que é a movimentação por aí? Nós tivemos ali um protesto, né, pelo lado de fora, bem aqui próximo à entrada do vestiário do Guarani, de alguns torcedores. Jogadores, ninguém falou. A gente aguarda o Copertino, que é o auxiliar técnico do Marcelo Fernandes e que hoje comandou a equipe, já que o Marcelo Fernandes estava suspenso, né, por conta da expulsão contra o Anápolis. A gente está aguardando aqui, Jaime. Vamos dar seguimento então aqui ao fim de jogo aqui na CBN. Copertino, quando chegar, Antônio Lupe vai acionar, mas antes disso vamos ao tradicional eleição daqui da CBN após a partida desta tarde e noite, a vitória do Náutico. Vamos eleger, a equipe CBN vai eleger e vai detalhar aí, dar os créditos também aos principais pontos, tanto negativo quanto positivo dessa partida, começando com o craque da partida, na opinião da CBN, quem foi o cara que fez diferença, o craque do jogo, mais uma vez. O craque do jogo. Eu já emendo com o Antônio Lupe lá nos vestiários do Brinco de Ouro da Princesa. Pra você, quem foi o melhor da partida, Lupe? Pra mim, o melhor da partida foi quem marcou o gol. Vou dar pro jogador do Náutico que fez o gol de falta, o Lucas Cardoso. Lucas Cardoso, exatamente. Lucas Cardoso, então, para Antônio Lupe. Na cabine CBN, Carlos Cabela, pra você, quem foi o cara que se destacou nessa partida, Cabela? Marcou um belo gol de falta, né? Mas não foi só o gol, não. Jogou pra caramba, principalmente no primeiro tempo. Lucas Cardoso. É um camisa 10 que falta justamente aí pro Guarani também, que tenta e tem esperanças no Isaac aí, mas não tá fazendo um bom serviço nessa volta ao Guarani. E também o argentino Diego Torres, que ainda não conseguiu mostrar um bom futebol. Pra você, Lucas Cardoso também é uma boa opção de voto, Gabi Castro? Ah, sem dúvida, né? Jogou muito bem, mas como ele já foi eleito, né? O craque da partida, já recebeu 2 votos. Eu gostei muito do Vinícius e do Igor Fernandes, né? O lado esquerdo do Náutico deu muito certo, mas o meu voto vai ficar pro Marco Antônio, tá? Camisa 8 da equipe do Náutico, dominou o meio-campo, foi muito bem, foi a válvula de escape, fez boas finalizações, chegou ao campo de ataque. Então gostei muito do camisa 8 do Náutico, Marco Antônio. Marco Antônio, então, tem o voto do Gabi Castro, mas Lucas Cardoso, o autor do único gol, do gol solitário da partida, foi eleito o craque da partida aqui para a equipe CBN Campinas. Se temos o melhor da partida, que foi o Lucas Cardoso, quem foi o cara que pisou na bola, que foi mauzão, aí para você? O pior em campo. Mais uma vez, começando com Antônio Lupe, o pior da partida, Lupe. Gabriel Silva. Gabriel Silva, que foi substituído ainda no intervalo da partida. E você, Gabi Castro? Realmente foi muito mal o Gabriel Silva, mas eu espero mais do Diego Torres, tá? Camisa 10, meio campista, hoje muito lento, demorando pra
tomar as ações que precisava, ele pegava a bola, ele queria virar, ele queria olhar o jogo, leitura de jogo equivocado, deu passe errado. Então eu espero muito do Diego Torres e hoje ele foi muito mal. Então para mim ele fica como o pior. É um cara que foi contratado para desequilibrar, acabou não mostrando bom futebol desde a chegada ao brinco de ouro da Princesa. Antes de Carlos Cabela, somente para informar que o Bragantino descontou contra o Fortaleza. Fortaleza vai vencer o Bragantino por 2-1. Carlos Cabela, e na sua opinião, quem foi o cara que decepcionou bastante, que pisou na bola nessa partida, na derrota do Guarani por 1-0 para o Náutico? Cadi, pra mim, Cadi, o camisa 5 do Guarani, hoje não participou do jogo. Empate técnico então, mas na minha opinião eu vou dar um voto de Minerva aqui pra mim também. Diego Torres, vou com o Gabi Castro também, foi um cara que chegou com a expectativa de mostrar um bom futebol, ainda não desapontou no Guarani. Diego Torres eleito então pela equipe CBN, o pior em campo. 7h13, eu aproveito para me despedir de Carlos Cabela nesse dia dos avós aí, acabou não narrando gols, Iriguidum para o Guarani, narrou um gol do Náutico e a situação complicou para o Guarani. A gente tem que ver os próximos capítulos dessa Série C. O Guarani tá fazendo força para não se classificar, hein, Cabelão? Um bom final de semana para você, um bom final de sábado. Nos vemos na próxima, hein, Cabelão? E a próxima é amanhã. Amanhã tem Caxias e Ponte Preta. Estarei nessa amanhã à tarde trazendo as emoções aqui do futebol da CBN Campinas. Um abraço a todos, um beijo maior aí no coração de cada vovô, de cada vovó nesse sabadaço. Até lá. Valeu, Carlos Cabela, que pega a estrada agora. Tenha um bom final de sábado pra você. 7h14. Eu sigo aqui com Gabi Castro, sempre lembrando que Antônio Lupe tem a preferência. Se quiser chamar do vestiário do Brinco de Ouro pros detalhes aí, pra relatar também a situação, os bastidores. Cupertino daqui a pouco fala, já que Marcelo Fernandes esteve suspenso na partida desta noite. A derrota do Guarani por 1-0 pra cima do Náutico. Ô, Gabi Castro, como a gente fez na rodada passada, vamos fazer outra vez agora. Parece que a nossa projeção não deu muito certo, né? A gente contava com uma vitória do Guarani nesta tarde contra o Náutico. A situação vai apertando cada vez mais, uma rodada a menos. O Guarani, em 15 pontos possíveis, vai ter que fazer aí 12, 11 pontos, estourando 11 pontos. Mas o bom seria contar com 4 vitórias em 5 jogos. Você crê que com esse futebol apresentado ultimamente pelo Guarani é possível essas 4 vitórias, Gabi? Não, Fábio Chab, com o futebol que o Guarani vem produzindo, né? Falar em classificação eludiu o torcedor. Agora, a matemática, ela ainda tá ao lado do Guarani e os resultados também, tá? Porque será que tá do lado ainda? Tá, porque ele tem chance, o Guarani em nenhum momento figurou no G8. A gente tá chegando na reta final da Série C, a gente só fala em classificação porque a matemática permite. Porque é um time que não figurou no G8 e não tem jogado bem nessa reta final de Série C, então por que a gente colocaria o Guarani no G8 da classificação? Porque a matemática permite, porque o Guarani ainda tem chance, se conquistar as 5 vitórias ou 4 vitórias e um empate, ele consegue provavelmente chegar ao G8 da competição. Até porque o nível da Série C, vamos falar a verdade, Fábio Chab, é muito baixo, é muito fraco, é muito ruim. Então por isso que também o Guarani ainda tem chance de classificar, porque não tem nenhum bicho papão, não tem nenhum time que destoa, que vence todo mundo, é muito equilibrado. Floresta, que tá no G8, ele empata com o ABC, que tá na parte de baixo da tabela. A gente não sabe se o Ipiranga, que tá no G8, vai conseguir a sua vitória, se o Brusque, que é o 8º colocado, ele perdeu na última rodada pro Retrô. Então, assim, é muito perde-ganha. Então, até por isso também, o Guarani mantém as chances, por conta da matemática, porque o futebol apresentado e as vitórias que não estão aparecendo nos dizem que o Guarani fica fora do G8, mas ele tem totais condições, restam 5 rodadas, uma vitória no derby pode mudar completamente o cenário, pode dar a moral, muda a confiança do elenco, talvez seja a partida na hora certa pro Guarani, se tá mal, se tá ruim, se não consegue entrar no G8, quem sabe um clássico não mexe aí com o brilho dos atletas, não tem algo diferente, algum jogador não consegue aparecer, o futebol do Guarani não aparece. O Guarani vai ter que se apegar a isso. Ô Gabi, sabe o que chama atenção nesta partida de hoje? A falta de criatividade do Guarani mais uma vez, né? Na segunda-feira tinha sido isso também, e hoje sem nenhuma chance na primeira etapa, na segunda etapa mais ou menos ali no desespero, já no final da partida, conseguiu 3 lances ali, 2 já estavam impedidos, o outro goleiro pegou, mas a falta de criatividade, principalmente no meio campo do Bugre, né? Mas é o que você falou, né? Mais uma vez, então o Guarani, a produção ofensiva do Guarani, ela é muito contestada, o Guarani ele tem muita dificuldade e hoje, ficou muito evidente diante do Náutico, tá?
O Náutico, ele veio a Campinas com uma estratégia bem definida, com um toque de bola, com uma marcação, com pegada, todo mundo sabendo onde ficar dentro de campo, o que fazer com a posse de bola. E não vimos isso do Guarani, tá? Um Guarani completamente perdido, que foi na base do Bumba Meu Boi, de bola pra frente, se vira aí Bruno Santos. Tanto que o Bruno Santos estava exausto. Eu falei que acho que era por volta de 25, 26 minutos. Ele veio numa bola aqui do lado direito, correndo atrás do zagueiro. Então, assim, deu dó do Bruno Santos hoje, porque corre pra lá, corre pra cá, isolado na frente, e não tem condição de chegar uma bola pra ele poder finalizar dentro da área, um cruzamento pra ele poder cabecear. O Bruno Santos não perde gol, entendeu? Porque a bola mal chega. Vamos escutar então as justificativas do hoje treinador do Guarani, com Antônio Lupi. Vai lá, Lupi. Vamos ouvir o Marcelo Copertino. Se quiser ir pelo link que eu mandei, a gente pode ter um som melhor, tá bom? Tá certo. Enquanto isso, intervalo de jogo no Rio de Janeiro, Botafogo vai vencendo o Corinthians por 1-0. O Santos está perdendo para o Sport Recife por 1-0, Série A do Brasileirão. Cupertino daqui a pouco vai falar aqui na CBN. Vamos ouvi-lo. Não consegue, hoje, além do empate contra o Ituano. Tirando a questão da arbitragem, o Guarani teve um desempenho muito abaixo em relação a outras partidas. O que falta para o Guarani no momento importante da competição, nesta reta final da primeira fase, de conseguir encontrar o seu objetivo, que é entrar no G8? Falta qualidade, falta o emocional desses jogadores hoje, numa mudança de postura, numa mudança de formação, jogando num 4-4-3. O que faltou novamente para o Guarani conseguir o resultado positivo? Boa noite. Jogamos no 4-3-3, não 4-4-3. Eu acho que a equipe, primeiro tempo, foi realmente pressionada, né? A gente trabalhou a semana justamente com essas virtudes do Náutico. Conseguimos, sim, bloqueá-los. E o segundo tempo foi nosso. Botamos bola na trave. Fizemos um gol que novamente eu precisava rever, não deu tempo da gente ver. Na dúvida tem sido assim, sempre contra a gente, né? Cabeça no lugar, a gente trabalha todo dia aqui. O grupo, cara, eu não tenho que falar do grupo, a comissão não tem nada que falar do grupo. A gente chega aqui todo dia no clube, 7 horas da manhã, sai daqui 6 horas da tarde, todos os dias. A gente trabalha pra caramba, a gente estava 7 jogos invicto, veio sim de agora de 2 derrotas. É botar a cabeça no lugar e retomar o caminho das vitórias, cara. Eu acho que é uma equipe forte do Náutico, foi um gol decidido com bola parada e aconteceu de repente a gente perder aí. Botar a cabeça no lugar e trabalhar para o próximo compromisso. Boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Boa noite. Eu queria que você falasse, Copertino, na sua opinião, o que aconteceu com o Guarani nesses 3 últimos jogos? A gente pode pegar, porque o Guarani só somou 1 ponto e o Guarani estava muito bem na competição, né? Sim. E só emendando uma segunda pergunta, hoje vocês nitidamente pouparam alguns jogadores pensando no derby, né? Foi realmente isso? E o que você pode falar? Então, 3 jogos aí sem... Vamos falar dos 3 jogos. Vamos do Ituano, um tempo ruim, primeiro tempo acho que foi o pior da gente aqui. Segundo tempo nosso foi maravilhoso, muito bom. E no final, na dúvida novamente, não deu o gol pra gente, a gente não conseguiu pelo menos empatar, né? Fomos para Anápolis, que é um jogo que a gente tem que excluir. Excluir os cidadãos que apitaram, excluir o que foi acontecido naquele jogo, que... foi direto no resultado da partida. O atleta que fez a falta era para ser expulso, não saiu, impactou, ele fez o segundo gol, jogaram com 12, o cara tirou bola na linha. Então, assim, não é transferindo responsabilidade para ninguém, responsabilidade é da gente, colocar de novo no trilho. Assim como a gente chegou aqui no momento ruim, conseguimos colocar no trilho, só ter calma que a gente vai retomar aí e fazer um grande jogo novamente. Não teve ninguém poupado, foi questão de dia a dia, foi questão de parte técnica, a gente preferiu trocar e infelizmente o Alisson já sentiu logo no começo, né? E o Gabriel também sentiu, vai ser avaliado agora pelo nosso setor médico aí. Copertino, Rodrigo do Globo Esporte, da EPTV. O Marcelo, em outras oportunidades, em outras coletivas, principalmente nessa sequência que até o colega relembrou, que o Guarani tem essa oportunidade de entrar no G8, citou muito o caráter emocional. Eu queria que você falasse a respeito disso hoje, quanto também o emocional
dessa questão, desse peso de saber que estava valendo uma vaga ali no G8 também pesou nos jogadores? É claro que tem um pouco de ansiedade, parte do grupo, desde o 3 jogos a gente está na porta do G8, né? Acho que atrapalha um pouquinho, a gente tem trabalhado bastante dia a dia, a parte psicológica deles aí, os psicólogos também estão trabalhando, para ter essa tranquilidade. A gente teve 3 oportunidades de entrar e infelizmente não conseguimos, né? Mas temos 5 jogos pela frente, estamos trabalhando pra caramba aí para retomar aí nos trilhos e pode ter certeza que vai ter essa mudança de chave novamente. Só ter um pouquinho de calma. Tudo bem, Cupertino? Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Em relação, ainda nessa questão emocional, para o jogo que o Guarani vai ter pela frente. Claro que o objetivo é o G8, e isso estava sendo trabalhado até na coletiva de meio de semana com o Bruno. Ele falou, não adianta a gente pensar em jogos que a gente tem até o fim do campeonato. A gente precisa pensar no Náutico, e tem um tropeço em casa. Agora tem um clássico contra a Ponte Preta, jogo que acontece na casa do adversário. Como é que vai ser a semana para que esse resultado, ou esses últimos 3 resultados, não interfiram na preparação da equipe para um jogo tão importante para o torcedor e agora para vocês poderem entrar no G8 ou ficar próximo da classificação? A gente já programou essa semana aí, só vamos divulgar ela segunda-feira, né? Semana importantíssima, um jogo realmente decisivo, mas não tem nada de terra arrasada aqui, cara. Nós temos 5 jogos, totais condições de classificar, temos elenco, todo mundo trabalhando pra caramba. Acho que não tem terra arrasada. Primeiro, não tem terra arrasada aqui dentro. Foram sim 2 revés, temos que ter a cabeça no lugar, assim como tivemos nas 7 partidas invictas, que eu acho que o Guarani já não tinha isso há 4, 5 anos. Tivemos tranquilidade para trabalhar do mesmo jeito e a gente sempre falando para eles que o difícil é manter. E um campeonato extremamente difícil, que você pega o Anápolis, é um jogo difícil, você pega o Náutico, é jogo difícil, não tem jogo fácil na Série C. Vamos programar uma semana muito boa, tá? Pra gente entrar contra o nosso rival aí, com a cabeça totalmente focada, pra gente entrar no G8 novamente. Tá bem? Alô. Cupertino, tudo bom? Vinícius Sabar, que teve Bandeirantes. Hoje você não teve um jogador muito importante, né? Ele já sofreu muito com lesão essa temporada, o Alan Santos, e hoje também ele não esteve à disposição. Eu queria saber se você pode passar a situação dele, inclusive já para o próximo derby, né? Se ele vai fazer alguma atividade durante essa semana. E o Gabriel Silva também, ele saiu machucado, se você conseguiu conversar com ele no vestiário. O Alan, ele sentiu um desconforto essa semana, ele vai ser reavaliado, tá? Mas, sim, realmente a gente volta segunda-feira, fala com a parte médica lá para ver se ele está liberado para a semana. O Gabriel sentiu um desconforto, né, mais um cansaço, e aí a gente trocou justamente para ele não lesionar de uma vez, mas não tem preocupação nenhuma para o derby aí, acho que os dois estão provavelmente à disposição da gente. Tá aí então, técnico do Guarani nesta tarde, Cupertino, dando explicações dessa derrota para o Náutico por 1-0. Ele ainda crê numa reabilitação do Guarani, tem esperança de classificação, mas o futebol tem que ser diferente nessa semana justamente de derby, né, Gabi Castro? No pique, por favor. Daqui a pouco a gente passa para Botafogo e Corinthians, mas o que você viu dessa entrevista coletiva do Cupertino por aí, Gabi? Eu senti, Fábio Scheibe, que o Marcelo Cupertino, ele tentou se convencer daquilo que ele falou, tá? Porque a realidade é muito difícil pro Guarani, tá? Não tá jogando bem, não tá vindo o resultado. Então, assim, ele vai tentando se convencer, vai tentando pescar aspectos positivos, né? Ou alguma coisa ali que se destacou. Então ele falou que no segundo tempo pressionou, que o Guarani colocou ali, encurralou a equipe do Náutico, que colocou bola na trave, citou gol anulado, e aí critica mais uma vez a arbitragem, que é sempre o Guarani se colocando no papel de vítima, né? Exaltou aquela sequência de 7 jogos, enfim, eu acho que tá no papel dele de tentar passar um otimismo pro torcedor, uma confiança para os atletas, blinda o seu elenco, mas a verdade é que ofensivamente
Novamente o Guarani não conseguiu produzir, não assustou o gol do Muriel, com apenas um cabeceio no final da partida com um zagueiro que saiu do banco de reservas. A sequência do Guarani, ela continua muito ruim, então aqueles 7 jogos tiveram alguns empates também, em nenhum momento o Guarani entrou no G8, então eu entendo o Marcelo Cupertino, né? Ele tenta dar ali uma maquiada, mas de fato o Guarani tá devendo muito, hoje mais uma vez decepcionou, e aí fica para essa semana especial de derby, e repito aquilo que eu falei antes, talvez o derby seja na hora certa pro Guarani, porque tá decepcionando tanto, tá ficando tanto fora do G8, que só uma partida desse calibre, dessa grandeza, pode fazer algo diferente, uma vitória para ver se consegue chegar ao G8 da competição. O Guarani tem esperança ainda, mas a situação está se complicando, restando mais 5 rodadas, o Guarani buscando então esse G8 da competição. Agradecendo a você, Gabi Castro, boa noite para você. Amanhã você está no jogo mais uma vez? Sim, sou faminha, Fábio Chaves. Escalou, eu tô aqui amanhã com Caxias e Ponte Preta no duelo de líderes. Duelo de líder e vice-líder amanhã a partir das 3h40, 3h45, Antônio Lupe abre a jornada aqui pra você. Tem Ponte Preta e Caxias e Ponte Preta diretamente do Estádio Centenário em Caxias do Sul. Falando no Antônio Lupe, também deixa um abraço. Antônio Lupe segue na coletiva daqui a pouco, na segunda-feira, na verdade, ele traz mais detalhes dessa entrevista de Cupertino junto a você aqui no CBN Esportes a partir das 11 da manhã. Valeu, Gabi Castro, um bom final de sábado, um bom final de semana pra você. Para você também, Fábio Chaib, um grande abraço. Um grande abraço, então. Gabi Castro comentou a partida, derrota do Guarani para o Náutico por 1-0 pela Série A do Brasileirão. Intervalo de jogo lá no Rio de Janeiro. O Botafogo vai vencendo o Corinthians por 1-0. Intervalo também lá no Recife. O Sport Recife vai batendo o Santos por 1-0. O Santos com um jogador a menos neste momento. Vamos ver quem foi expulso. Eu, pra ser sincero, não acompanhei aqui. O Tomás Rincon foi expulso para o Santos com 1 a menos, situação complicada do Peixe que está na zona de rebaixamento. Intervalo também para Fortaleza 2, Bragantino 1 e o Mirassol vai empatando com Vitória por 1-1. Às 9 da noite tem Palmeiras e Grêmio, logo após Botafogo e Corinthians, que você confere aqui conosco. Rodrigo Bittar dá o recado dessa segunda etapa de Botafogo e Corinthians. Botafogo vencendo o Corinthians por 1-0. Rodrigo Bittar, então a gente passa agora para ele vai trazer as emoções dessa segunda etapa e logo após tem Palmeiras e Grêmio. Oscar Ulisses conta os detalhes dessa partida aqui na CBN. Valeu mais uma vez a você que esteve conosco nessa transmissão de Guarani 0, Náutico 1. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sintonia. Fica agora então com Botafogo e Corinthians, segundo tempo da partida lá no Rio de Janeiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A resenha